No meio do nada, na selvageria medieval do século XII, uma fileira de painéis solares reluzentes estava de pé. Com o rugido de uma torre de computador ligando, uma impressora a laser moderna cuspia freneticamente notas anti-falsificação VIP de Velória, impressas com o brasão da Rosa Imperial. E o ministro mais poderoso do Império, o primeiro-ministro Duque Archibald, jamais poderia ter imaginado que sua orgulhosa e imensa fortuna seria completamente aniquilada por essa pilha de papel velho. Isso não era uma manifestação do Deus da Luz. Foi simplesmente porque, dentro da minha mente, eu havia desbloqueado um bunker de reserva estratégica nacional moderno. Contando com a tecnologia moderna ali dentro, eu mesmo fiz um espelho de vidro prateado e extorqui 200 mil moedas de ouro do grande imperador Aurélio. Construí o primeiro shopping center moderno do Império com vitrines do chão ao teto e, usando uma tática de marketing de escassez que foi explorada até a exaustão em gerações futuras, ganhei 1/20 da receita anual do Tesouro do Império em um único dia. Mas este ataque dimensional capaz de virar o Império inteiro teve que começar no dia em que decidi mostrar minhas cartas. Fui transmigrado para este mundo há 8 anos, e por 8 anos interpretei o papel de um bruto sem cérebro e imprudente. Hoje cansei de fingir. Caminhando pelas ruas da Cidade da Coroa, os plebeus se esquivavam de mim assim que me viam, tagarelando que Sua Alteza, o terceiro príncipe, Silas, ia arrumar confusão de novo com Arthur, o filho do primeiro-ministro Archibald. Mentira! Eu dei uma surra no Arthur mês passado porque ele pisou com o pé esquerdo na minha loja, e depois pensou em recuar quando me viu. Como eu podia tolerar isso? Mas hoje, realmente não tenho tempo para lidar com esse perdedor. Vou mostrar minhas cartas para o meu chamado pai, o Imperador Aurélio. Não quero ficar mais um dia nessa Cidade da Coroa quebrada. O príncipe herdeiro Eduardo e o quarto príncipe Ricardo estão lutando com unhas e dentes pelo trono todos os dias. O dedo dourado na minha cabeça, que estava suprimido há 8 anos, finalmente desbloqueou. Por que eu deveria ficar aqui e me enredar nessa lama? Ir para a fronteira norte, ser um senhor local longe do alcance do imperador? Fui direto para a sala do trono de obsidiana do Palácio do Sol. Sem esperar o atendente me anunciar, levantei a voz e gritei. Pai, cheguei. Empurrei as portas, entrei com pose e arrastei uma cadeira acolchoada com encosto, sentando-me com as pernas abertas. Fui eu que fiz essa cadeira. Os bancos de madeira dura medievais sem encosto eram simplesmente anti-humanos. O imperador Aurélio nem levantou as pálpebras. Ele perguntou com a voz abafada. Por que você está aqui de novo? Que confusão você arrumou desta vez? Revirei os olhos. Sou apenas um encrenqueiro aos seus olhos? Vim hoje para lhe pedir algo. Quero ir assumir um posto na fronteira norte. O imperador levantou a cabeça bruscamente, o rosto cheio de vigilância. Ir para a fronteira norte? Que tipo de plano você está tramando, garoto? Vá perguntar qual príncipe quer deixar a capital próspera? Só procurando um pouco de paz e sossego, eu disse, gesticulando. O irmão mais velho e o quarto irmão estão lutando pela posição de príncipe herdeiro, e os rumores lá fora dizem que você quer depor o mais velho e estabelecer o mais novo. Estou doente de assistir essa bagunça. Bang! O imperador bateu a mão na mesa, levantou-se furiosamente e gritou. Absurdo! Quem te ensinou a dizer isso? Qualquer outro príncipe já teria mijado nas calças há muito tempo. Mas eu não me importei. Depois de 8 anos, eu tinha descoberto completamente o temperamento dele. Pai, quem você está tentando assustar? Se quer me bater, me recompense com 20 varadas militares e me deixe ir depois que terminar. Minha mãe biológica era uma princesa da dinastia anterior. A posição de príncipe herdeiro não cairia pra mim, mesmo que eu fosse espancado até a morte. Ser imperador significa acordar mais cedo que um galo e dormir mais tarde que um cachorro. Quem quiser ser, que seja. Eu quero ser um príncipe despreocupado. Aurélio teve seu temperamento completamente sufocado por mim, e sentou-se pesadamente de volta em sua cadeira. Assumir um posto está bem. Você é agora o grande governador do norte, uma vez que for, você deve assumir completamente o poder militar e político de lá. Não, eu interrompi rapidamente. Pai, isso absolutamente não vai dar. Aprender poder militar e político facilmente leva senhores locais a enganarem seus superiores e até a se rebelarem. Limpei a garganta e soltei uma bomba massiva. O método mais seguro é a separação de poderes militar e político. O mais alto comandante militar local apenas gerencia a guerra e o governador administrativo apenas gerencia o sustento do povo. A logística do exército fica sob a administração e a segurança local fica sob o exército. Controles e equilíbrios mútuos. Se você tem medo de generais usarem seus exércitos como alavancagem, então rotacione os generais regularmente. Você poderia até construir uma academia militar real imperial, servir como diretor você mesmo, e treinar todos os cavaleiros de nível médio para serem seus leais devotos. Quanto a um príncipe como eu, bastará uma posição titular, comer, beber e esperar para morrer. Eu absolutamente não tocarei em poder real. Depois de liberar essa combinação de conceitos institucionais modernos, o imperador e seu atendente pessoal ao lado dele ficaram completamente pasmos. Eles me encararam com os olhos arregalados, suas expressões mostrando que suas visões de mundo haviam sofrido um grande golpe. Eles provavelmente estavam se perguntando, este ainda é Silas, o príncipe imprudente que só sabe lutar? Aurélio respirou fundo, encarando-me intensamente. Para ir ao seu ladrão, você tem muitas teorias, mas basta olhar seu comportamento usual administrando a Guilda Horizonte, mergulhando nos caminhos dos mercadores, cheirando a cobre. Qual nobre ou ministro no Império te respeita? Que fresco, eu zombiei. Pai, de tudo que você come, veste e usa todos os dias, o que não depende de mercadores? Nobres, plebeus, artesãos, mercadores, essa classificação de classe é um lixo completo. Aceito que agricultores fiquem em segundo lugar. Mas por que artesãos ficam em terceiro? Sem ferreiros e pedreiros, as armas do Império não seriam afiadas e nem castelos poderiam ser construídos. E mercadores, você fala em valorizar a agricultura e suprimir o comércio, mas olhe para aquelas grandes famílias aristocráticas.
Qual delas não tem algumas companhias mercantis e tavernas secretamente apoiando-as? Eu me soltei completamente, gritando sem me importar com as consequências. Os velhos nobres, em primeiro lugar, são os mais nojentos. Eles são um bando de parasitas sugadores de sangue que se alimentam dos plebeus, monopolizando livros, dominando a burocracia. Pai, nobres são feitos de ferro, mas dinastias fluem como água. A barba do imperador tremeu de raiva enquanto ele apontava para o meu nariz e amaldiçoava. Seu filho rebelde. Você esqueceu que nossa família também vem de uma grande origem aristocrática? Nossa família roubou o trono enganando o caminho para cima, eu disse casualmente. Aurélio quase vomitou sangue de raiva. Sabendo quando parar, eu rapidamente suavizei as coisas. Pai, já que nos tornamos a família real, devemos pensar nos súditos do império. Para suprimir essas velhas famílias aristocráticas, você deve me enviar para o norte para desenvolver o sustento do povo. Erguerei estátuas do Deus da Luz para você em cada lar. Não. O imperador recusou categoricamente sem nem pensar. Por quê? Fiquei ansioso, sem motivo. Eu ainda não morri, então pare de tentar fugir para fora. Fique obedientemente na cidade da coroa. Mais uma palavra de bobagem, e eu te darei 10 chicotadas. Tudo bem, você é nobre, você é ótimo. Se não posso me dar ao luxo de ofender você, posso me esconder. Virei e saí. O roteiro estava errado. Joguei teorias super avançadas, e o velho não cedeu nem um pouco. Saindo da sala do trono frustrado, não fui longe quando encontrei várias criadas de palácio aflitas correndo. Liderando-as estava a dama de companhia pessoal da Imperatriz Eleanor. Para que você está correndo? Onde está minha irmã Cecily? A criada apressadamente levantou a saia e fez uma reverência. Para responder a Sua Alteza Silas, a Imperatriz convocou o filho do primeiro-ministro, Arthur, ao palácio. Vamos encontrar a princesa Cecily. Arthur está no palácio onde? A caminho. Excelente. Falando no diabo. Eu estava preocupado em não ter para onde desabafar minha raiva, e esse saco de pancadas se entregou bem na minha porta. Sem nenhum cumprimento, corri em direção ao caminho inevitável para os aposentos da Imperatriz. De longe, vi Arthur seguindo os cavaleiros reais, tremendo como uma codorna. No momento em que o vi, sem uma palavra a mais, avancei direto para ele, rugindo loucamente. Arthur, seu bastardo, você ainda está tentando se casar com minha irmã? Arthur olhou para cima e me viu. Aterrorizado, ele se virou reflexivamente e correu. Como um jovem mestre frágil, esvaziado pelo vinho e pelas mulheres, poderia me superar. Em menos de 3 passos, alcancei suas costas. Sua Alteza, fui forçado pelo meu L. Antes que ele pudesse terminar a frase. Bang. Dei um soco pesado e poderoso bem na sua órbita ocular. Arthur soltou um grito miserável, rolou no chão e habilmente entrou em uma posição defensiva agachada com as mãos cobrindo a cabeça. Você está ficando bem ousado ultimamente. Você realmente se atreve a correr quando me vê? Sou um ogro devorador de homens? Você está pedindo uma surra. Eu amaldiçoei enquanto meus punhos choviam sobre ele. Arthur se encolheu no chão gemendo de dor. Ele provavelmente estava me amaldiçoando em seu coração. Você não sabe exatamente por que estou correndo? Eu não estava batendo nele para me exibir, mas para desabafar a raiva pela minha irmã Cecily. Em minha vida passada, eu era filho único e sonhava em ter uma irmã mais nova. Cecily era bem comportada e sensata, sempre me chamando de terceiro irmão docemente sempre que me via. Esse neto Arthur ficava nos distritos da Luz Vermelha o dia todo, e seu pai, Duque Archibald, vinha de uma família famosamente conhecida como Velhas Raposas Traiçoeiras. Historicamente, o príncipe correspondente à minha posição foi morto por ele. Deixar minha irmã se casar com essa toca de lobo aos 13 anos e morrer jovem. Enquanto eu estiver vivo, Arthur pode esquecer. Depois de bater em Arthur até seu rosto ficar machucado e inchado, cronometrei perfeitamente e, antes que os guardas reais pudessem chamar reforços, lubrifiquei minhas serras e escapei. Depois de sair do palácio, entrei direto na minha carruagem. Meu mordomo-chefe, Thomas, já estava esperando lá dentro. Sua Alteza, chegaram notícias da propriedade do primeiro-ministro, disse Thomas com uma expressão grave. Duque Archibald e a família Montague, uma das 5 grandes famílias do Império, pretendem se unir e suprimir nossa guilda Horizonte. A família Montagu quer cortar nossos canais de compra de grãos. Na Assembleia Real da manhã, daqui a 2 dias, o Duque também planeja te impeachment. Eu zombiei ao ouvir isso. A família Montagu, seu primeiro-ministro traiçoeiro, você realmente acha que este príncipe passou os últimos 8 anos sem fazer nada? Quando transmigrei pela primeira vez pra cá, senti uma extrema falta de segurança. Para construir uma equipe central de lealdade absoluta, repliquei à força técnicas de lavagem cerebral de esquema de pirâmide que aprendi em minha vida passada, aplicando esse modelo aos refugiados do Império, nômades ciganos e bárbaros do norte. Após 8 anos, a Guilda Horizonte já havia se tornado um império comercial de profundidade insondável. Na superfície tinha lojas e tavernas. Nas sombras, tinha o grupo mercenário de ferro. Mesmo dentro das propriedades dos grandes nobres, havíamos conseguido lavar o cérebro de agentes adormecidos. Foi assim que a inteligência da propriedade do primeiro-ministro saiu. Thomas, descubra todos os negócios operados pela família Montagu. Eu dei a ordem. Contra essa velha raposa, não devemos mostrar misericórdia. Estamos revidando? Thomas tremeu de excitação. Por 8 anos, esses subordinados leais foram bem alimentados e bem vestidos, recebendo o dinheiro da guilda sem ter a chance de trabalhar para mim. Eles estavam segurando isso por tempo demais. Claro, mandando Thomas embora, fechei os olhos e minha consciência afundou instantaneamente em minha mente. Pelos 8 anos desde minha transmigração, sempre houve um espaço envolto em neblina pesada em minha mente. Só ontem a neblina se dissipou completamente. Descobriu-se ser o lugar onde trabalhei em minha vida anterior, o bunker moderno da Reserva Estratégica Nacional. Todo o prédio de segurança, juntamente com suas instalações subterrâneas, havia sido cortado e colado à força em meu cérebro. O tempo lá dentro estava congelado. Não havia pessoas vivas, mas todos os sistemas de segurança estavam totalmente ativos. Seguindo o elevador de carga do prédio até o fim, havia uma porta de segurança extremamente escondida no terceiro subsolo. Empurrando-a, revelou-se um túnel subterrâneo arqueado com 4 metros
metros de largura, infinitamente profundo. À esquerda, havia uma porta de cofre maciça. Avancei e a abri. Não havia armas ou canhões lá dentro, nem ouro. Estava completamente lotado de estantes densamente arranjadas. Peguei alguns livros aleatoriamente. No momento em que vi as capas, meu couro cabeludo formigou. Manual do Médico Descalço para Regiões do Sul. Folheando o conteúdo, esse livro era uma obra-prima absoluta. Ignorava completamente anatomia e farmacologia complexas, listando diretamente todas as doenças comuns, acompanhadas de fórmulas herbais e remédios populares. O que fazer se a catapora estourar, como apertar a coluna de uma criança para indigestão, estava totalmente ilustrado. Contanto que você soubesse ler, você poderia tratar doenças. Este era um livro divino martelado por nossos ancestrais para resolver o problema de regiões carentes de médicos e remédios. Rapidamente olhei para o lado. Amigo do pessoal militar e civil. Abrindo o índice, quase explodi de rir. Este livro era incrível. A primeira metade ensinava como abater aviões, sobreviver a um ataque nuclear e emboscar tanques. A segunda metade ensinou diretamente a plantar milho, consertar tratores, dar cuidados pós-parto para porcas e até como cozinhar pernil assado. Esses livros divinos com características específicas de ar podem estar desatualizados nos tempos modernos, mas no Império Medieval de Velória eram artefatos criadores de mundo. Mesmo que estourasse uma guerra mágica ou a peste negra, confiar nesses livros poderia reconstruir a civilização. Indo mais fundo, encontrei dados básicos de engenharia, cimento de forno de terra, refino simples de vidro, preparação de 3 ácidos e 2 bases, progredindo da produção primitiva mais básica até um sistema industrial completo. Meus olhos ficaram vermelhos de excitação. Duque Archibald, com o que você tem para lutar contra mim? Contando apenas com esses materiais, não seria muito para eu me tornar o homem mais rico do Império, certo? E este era apenas o primeiro armazém. Saí e abri a segunda abóbada. Estava abarrotada de papel especial exclusivamente para imprimir moeda. A terceira abóbada continha tinta anti-falsificação. A quarta abóbada continha conjuntos completos de equipamentos de impressão. Um golpe dimensional absoluto. Peguei alguns conjuntos de plantas. Como a família do Duque e a família Montague estavam envolvidas no negócio de seda e linho, eu atacaria a indústria têxtil. Puxei diretamente as plantas da máquina de fiar e do tear jaguar, especialmente aquele produto de uma revolução industrial de outra era, a Spinning Jenny. Minha consciência retornando à realidade, imediatamente ordenei a Thomas que convocasse todos os melhores carpinteiros da propriedade. Eram 27 no total, liderados pelo mestre artesão Gregor. Essas pessoas haviam assinado contratos de morte, e sua lealdade estava absolutamente no máximo. Bati as plantas desmontadas na mesa. Vocês entendem isso? Os mestres artesãos deram uma olhada e seus olhos quase saltaram das órbitas. Não só estavam maravilhados com o papel branco liso e macio, mas suas visões de mundo foram despedaçadas pelas linhas extremamente precisas e vistas explodidas desenhadas nele. Vossa Alteza, esses desenhos, o método de desenho é simplesmente uma obra de arte divina. Posso ousar perguntar qual mestre exaltado criou isso? Gregor estava tão animado que sua voz tremia. Confidencial, sorri levemente. Trabalhem duro. No futuro, haverá muitos projetos como este. Quem aprender melhor, garanto que seu nome entrará para a história, e livros serão escritos sobre você. Ao ouvir isso, os artesãos ficaram tão animados que quase se ajoelharam no local. No Império, o status dos artesãos era baixo. Ter uma biografia escrita sobre eles era algo que eles nem ousariam sonhar. Agora eu estava alimentando-os diretamente com uma torta enorme dos céus. Isso se chama máquina de fiar. Eu a inventei. Ela pode aumentar diretamente nossa eficiência de fiação atual em 16 vezes. Silêncio total preencheu a sala. As rodas de fiar atuais do Império exigiam uma pessoa para fiar um único fio, mas minha máquina permitia que uma pessoa fiar 16 fios simultaneamente. Thomas ficou ali engolindo em seco. Aumentar a eficiência 16 vezes significava que os custos de mão de obra seriam cortados pela metade. Isso não era fazer negócios. Isso era esmagar pessoas com uma máquina de imprimir dinheiro. Virei-me para olhar para Thomas. Quanto dinheiro líquido a guilda pode mobilizar agora? Thomas estufou o peito. Para responder a Vossa Alteza, podemos mobilizar 80 mil moedas de ouro a qualquer momento. A fundação acumulada ao longo de 8 anos estava finalmente sendo utilizada. Bati meu dedo pesadamente na mesa. Saque tudo. Primeiro, dê 10 mil para Gregor. Quero ver o produto acabado desta máquina no menor tempo possível. Gregor pulou de choque. Vossa Alteza, construir uma máquina de madeira não custará nem perto de 10 mil moedas de ouro. Não é apenas para uma máquina. Quero produção em massa. Eu sorri friamente. Ouçam minhas instruções. Não usem a regra antiga onde um artesão constrói uma peça do início ao fim. Quero produção em linha de montagem. Peguei uma pena e desenhei um fluxograma em pergaminho. Divida os processos. O aprendiz A é apenas responsável por polir rolamentos. O aprendiz B apenas serra madeira. O mestre C apenas cuida da montagem final. Todos realizam apenas uma ação, fazendo-a até que possam fazê-la impecavelmente de olhos fechados. Totalmente padronizado, isso é uma linha de montagem. Contanto que a linha de montagem esteja funcionando, quanto mais a família Montague, mesmo que você amarrasse todas as 5 grandes famílias nobres do Império juntas, eu poderia enterrá-las vivas com tecido. Fiquei em frente à janela de vitral, observando os carpinteiros saírem correndo com as plantas, enquanto Thomas também saía correndo freneticamente para alocar fundos. O velho primeiro-ministro vai me impeachment na Assembleia Matinal daqui a 2 dias?
Velho raposo, só tenho medo que você não apareça. Nesse momento, o som de passos urgentes veio de fora da porta. Um guarda disfarçado se ajoelhou sobre um joelho, entregando um relatório secreto manchado de sangue. Desdobrei-o e um sorriso cruel se curvou em meus lábios. Duque Archibald, já que você quer jogar grande, este príncipe vai brincar com você de verdade. Deixando o relatório, imediatamente canalizei minha energia para me preparar para o golpe dimensional. Olhando para Thomas, o mordomo-chefe da guilda, emiti várias ordens de ferro em sucessão. Assim que as máquinas de fiar forem feitas, designe imediatamente pessoas para testar a produção. Além disso, notifique nossos agentes adormecidos no sul para comprar imediatamente sementes de algodão branco do sul a um preço alto e expandir a escala de plantio. Thomas ficou atordoado. Vossa Alteza, transportar algodão do sul é uma longa jornada. Nossos custos aumentarão massivamente. Eu ri. Olhe para o quadro geral. Aqueles bastardos da Grande Ducado de Salaria não estão sempre se agitando? Compre o algodão deles a preços muito mais altos do que eles ganham cultivando grãos. Faça todos os plebeus cultivarem algodão. Então bem, compre grãos a granel de áreas próximas e venda-os a eles ao custo. Thomas ficou confuso. Ele não entendeu. Esta era uma guerra econômica básica. Em menos de 3 anos, o Grande Ducado de Salaria nem seria capaz de cultivar um bocado de grãos para salvar vidas. Sua linha de vida estaria inteiramente em minhas mãos. E eles colapsariam sem lutar. Os obstáculos que afetavam meu ganho de dinheiro tinham que ser eliminados com antecedência. Depois de terminar essas instruções, também esmaguei as plantas do tear de lançadeira volante na mesa do mestre Gregor. Então continuei organizando Thomas. Encontre alguém para traduzir os documentos técnicos que trouxe. Comece imediatamente a criação em massa cativa de porcos de pântano e compre grandes quantidades de gordura animal e óleo vegetal. Ah, e vá assar algumas folhas de chá orientais. Os nobres do Império desprezavam os porcos de pântano criados em cativeiro, considerando-os comida adequada apenas para as classes mais baixas. Mas eu sabia que um porco era um tesouro de ponta a ponta. Não só a carne era perfumada, mas a gordura extraída era o ingrediente principal para fazer o sabão de necessidade diária de nível divino. Desta vez, eu ia reorganizar as necessidades básicas de vida do Império Valória de ponta a ponta. Assim que terminei de distribuir as tarefas, um guarda real tropeçou na sala. Vossa Alteza, Sua Majestade a Imperatriz, emitiu um decreto, convocando-o ao Palácio Real imediatamente. O guarda deixou cair a mensagem e fugiu, provavelmente com medo de que eu o batesse. Eu acariciei meu queixo. Imperatriz Eleanor me chamou. Ela geralmente era muito boa comigo. Poderia ser que ela estivesse defendendo aquele neto Arthur desta vez? Independentemente disso, coloquei meu equipamento de proteção para apanhar uma surra primeiro. Coloquei 2 almofadas grossas de couro dentro das minhas elaboradas vestes, montei meu cavalo e fui direto para as câmaras da Imperatriz no Palácio do Sol. Assim que cheguei às grandes portas, as 2 criadas apressaram-se em abri-las. Levantei a voz e gritei: "Mãe, estou aqui." Nota nas cortes ocidentais, mães não biológicas que detêm o título de rainha ainda são respeitosamente chamadas de mãe. Assim que passei pelo limiar e olhei para cima. Santo Deus, aquele velho troll, Imperador Aurelius, estava realmente aqui também. Mais ultrajante ainda, Arthur, ostentando um par de olhos de panda, estava no canto. Sem uma palavra, meu pé escorregou e me virei para correr. Mãe, de repente me lembrei que tenho algo pra você que esqueci de trazer. Volto já. A Imperatriz Eleanor caiu na gargalhada. Volte aqui. Aurelius bramiu, sua voz ressoando como um sino. Eu nem virei a cabeça e continuei tentando escapar. Minha mãe, acho que ouvi meu pai me chamando. Você vai vê-lo primeiro. Se você ousar sair hoje, você se casará com Cecily amanhã. O imperador zombou. Grrr. Agarrei a pesada maçaneta de carvalho, freiei bruscamente, virei-me e forcei um sorriso falso. Pai, você estava aqui o tempo todo. Pensei que estivesse lá fora. O olho de Arthur se contraiu violentamente no canto. Ele provavelmente estava me amaldiçoando em seu coração, imaginando como esse maníaco implacável ousava dispensar o imperador do império tão casualmente. A Imperatriz Eleanor sorriu e me chamou para dentro. Silas, entre. Ninguém vai te bater hoje. Chamei você aqui para discutir o casamento de Cecily. Ao ouvir isso, imediatamente ativei meu modo de blefe. Mãe, a única digna de Cecily deve ser um grande herói que sustenta o céu e a terra. Sua arte marcial deve rivalizar com um matador de dragões, e sua inteligência não deve ficar aquém do grande sábio Merlin. No mínimo, ele tem que ser um marechal imperial experiente em combate. A boca de Aurélio se contorceu violentamente, seus olhos parecendo que ele queria me matar. Fingindo não ver, continuei falando alto. Nossa Cecily tem um rosto de flor e pele de gelo e neve. Em termos de beleza, chamá-la de beleza sem par, igual a rainha elfa ou uma sereia, não é exagero. Cale-se. O velho imperador finalmente não aguentou. Já é o suficiente que você seja inculto e incompetente, mas você ousa falar tais bobagens. Que sereia? Esses são monstros de mitos pagãos? Quem se parece com isso? Minha pele era mais grossa que a muralha de uma cidade, e teimosamente estiquei o pescoço. Quem diz que não existem? Na epopeia do Reino Caído que escrevi, a feminina lidoleira é uma beleza sem par. Se eu digo que existem, existem. O imperador revirou os olhos de raiva. Você escrevendo uma longa epopeia? Você não tem vergonha? Chega de besteiras. Cecily tem 15 anos. Ela fará 16 no ano que vem e deve se casar. Hoje, na frente de Arthur, diga suas exigências, contanto que ele possa cumpri-las. Você não tem mais permissão para espancá-lo. Olhei para Arthur encolhido no canto e sorri. Certo, você quer que eu estabeleça condições. Cruzei os braços. Minhas exigências não são altas. Ele só tem que me vencer em um duelo. Arthur ficou roxo de indignação. Se ele pudesse me vencer, ele seria espancado uma vez por mês? O velho imperador bateu na mesa. Fale direito. Joguei as mãos para o alto. Certo. Sábios antigos dizem que um cavaleiro deve dominar as 6 artes. Esgrima, equitação, arco e flecha, heráldica, teologia e matemática. Contanto que ele não fique atrás de mim em todas as 6, ele aceitará.
Arthur estava em total desespero. Eu era o primeiro em matemática no Império e eu poderia abusá-lo sozinho na esgrima. Como ele poderia competir? Vendo que ele não conseguia dizer uma palavra por meio-dia, parei de perder tempo e joguei minha arma definitiva. Virei-me para o imperador e a imperatriz e levantei decisivamente um dedo. Pai, mãe, crescendo, eu, Silas, não tirei muito dinheiro da família real. Tenho apenas uma condição com um limite de tempo de 1 ano. Daqui a 1 ano, os presentes de noivado que a família do Duque apresentar para pedir a mão da minha irmã não podem ser inferiores ao dote que eu pessoalmente preparo para ela. Se os presentes de noivado deles forem menores que meu dote, o noivado é completamente nulo. Lembre-se, é o dote que eu, Silas, pessoalmente forneço. Eu absolutamente não usarei uma única moeda de cobre do tesouro do pai. Aurelius ficou atordoado. Esta condição parecia incrivelmente razoável. A família Archibald era a principal autoridade do Império. Seus negócios se espalhavam por toda a terra, e eles eram obscenamente ricos. Enquanto isso, eu era apenas um príncipe ocioso, vivendo de uma anuidade. Não importa como você olhasse, a família do primeiro-ministro tinha a garantia de vencer. Virei-me e encarei Arthur zombando dele impiedosamente. Arthur, você é homem ou não? Se você não consegue nem produzir isso para presente de noivado, minha irmã deve se casar com você e beber o vento do noroeste? Arthur ficou mudo com minhas provocações. Ele não conseguia tomar decisões sobre seu casamento e só podia dizer humildemente que voltaria para perguntar ao pai. Voltei-me para o imperador e a imperatriz. Pai, mãe, estou colocando minhas palavras aqui. Se a família do duque não conseguir fazer isso, o noivado é imediatamente cancelado. Vocês dois concordam. A imperatriz Eleanor, vendo minha atitude resoluta e querendo suavizar o conflito, seguiu o fluxo. Tudo bem, contanto que a família do duque não consiga fazer isso, o noivado é cancelado. O velho imperador também assentiu em concordância, advertindo-me simultaneamente para não procurar problemas com Arthur por este 1 ano. Concordei de todo o coração e fiz uma retirada rápida. Não muito longe do lado de fora do salão, vi minha irmã de 3 anos, Lily, de mãos dadas com outra irmã, olhando para mim ansiosamente. Terceiro irmão. Pequena Lily pulou com sua voz infantil, irmã chorou. Meu coração apertou e rapidamente caminhei em direção aos jardins reais. Vi Cecily sentada em um banco de mármore, enxugando as lágrimas, seu rostinho chorando como um gato borrado. Vendo-me, ela não aguentou mais e se jogou em meus braços, soluçando alto. Terceiro irmão, eu não quero me casar com Arthur. Nesta era, casamentos políticos entre nobres eram a norma, mas eu já tinha contado a Cecily tudo sobre as coisas sujas que Arthur fazia nos distritos da Luz Vermelha. Não havia como ela estar disposta. Abracei seus ombros com força, meu tom absoluto. Não se preocupe, você não vai casar com ele. Desde que o velho duque se atreva a concordar, daqui a 1 ano seu terceiro irmão vai soltar uma dotação astronômica que o continente inteiro não conseguiria igualar. Garanto que vai estilhaçar os olhos presbíopes daquele velho desgraçado. Cecília olhou com os olhos marejados e corou, dizendo que me daria todas as moedas de ouro que tinha guardado. Ri alto e cocei a cabeça dela, instruindo-a casualmente a parar de emprestar dinheiro para aquele gastador, Simon, nosso traiçoeiro sexto irmão. Depois de consolar as menininhas, saí do palácio. Do outro lado, Arthur correu de volta para a propriedade do duque com os olhos roxos e contou ao duque Archibald todo o acordo de jogo palavra por palavra. A velha raposa bateu na mesa e se levantou furiosa ao ouvir. Ser pisoteado por um único príncipe foi uma bofetada na cara da família do duque, mas após cuidadoso cálculo, ele concluiu que minha guilda do Horizonte não era nada mais que uma agência fazendo arbitragem. Ele imediatamente ordenou uma aliança com a família Montague, preparando-se para cortar as linhas de suprimento da minha guilda e me colocar na lista negra. Ao mesmo tempo, ele cerrou os dentes e decidiu me acusar ferozmente na reunião real da manhã de amanhã, arruinando minha reputação e cortando minhas chances de me tornar príncipe herdeiro. Na manhã seguinte, a reunião real da manhã foi realizada conforme o programado. Assim que me acomodei na minha cadeira abaixo do trono, o Duque Archibald não pôde esperar para pular, proclamando em voz alta: Vossa Majestade, este súdito impeça Sua Alteza, o terceiro príncipe, Silas. Ele brinca com objetos e perde a ambição, bate nos filhos de nobres o dia todo e frequenta os clubes de cortesãs da capital. Rogo a Vossa Majestade que confine em Sua Alteza os seus aposentos para refletir sobre seus erros. O Duque do Javali, o general veterano Cedric, revirou os olhos freneticamente da lateral, apoiado em sua espada e, na verdade, cochilando. Ele provavelmente estava reclamando internamente que essa velha raposa estava repetindo os mesmos assuntos velhos todos os dias sem originalidade. Eu também não me importei mais em fingir. Levantei-me, apontei para o nariz do primeiro-ministro e praguejei: Vossa Graça, o Duque, já terminou? Você pode encontrar outra desculpa? Você está soltando a mesma flatulência há anos. Se você não está cansado disso, eu estou cansado de ouvir. Toda a assembleia de funcionários civis e militares acordou instantaneamente, todos me encarando como se eu fosse um monstro. Anteriormente, sempre que o primeiro-ministro me acusava, eu sempre tentava me esquivar. Hoje eu estava realmente confrontando-o diretamente na corte. Archibald zombou, aproveitando imediatamente minhas palavras. Sua Alteza não sente remorso, o que prova exatamente que ele precisa ser confinado e focar em seus estudos. Por que eu deveria me sentir envergonhado? De repente, aumentei o volume, minha voz ecoando pelo grande salão. Eu não sou o príncipe herdeiro. Se eu não me perder em brinquedos, devo lutar pela boa governança. Ele vai expor tudo aqui hoje. Se eu lutar pela boa governança e treinar soldados e generais, meu irmão mais velho conseguiria dormir à noite? Bum! Silêncio mortal. O ar pareceu congelar instantaneamente. Vários nobres engasgaram com a própria saliva de puro terror, tossindo violentamente. O belo e mais velho conde Valírios arregalou os olhos em horror, e o velho Cedric, cochilando, estava tão assustado que quase escorregou da cadeira. Até o cérebro de Archibald travou. Isso é algo que pode ser dito em público? O imperador Aurélio, sentado lá em cima, havia tomado o trono através de um golpe de estado precisamente treinando soldados e generais.
Minhas palavras foram basicamente um bombardeio frenético direto no rosto do velho imperador. O príncipe herdeiro Edward, sentado por perto, suou frio. O rosto do imperador ficou preto como o fundo de uma panela, tremendo de raiva. Silas, calha a boca. Rapidamente soltei uma risada sem medo. Acalme sua raiva, pai. Eu só falei rápido demais. De qualquer forma, eu sou apenas um príncipe ocioso. Mesmo que você tentasse enfiar a coroa nas minhas mãos, eu não a quis. Toda a assembleia de funcionários civis e militares manteve a cabeça baixa, fingindo de mortos, sem ousar respirar. Vendo que o momento era certo, imediatamente voltei minhas armas contra Archibald. Senhor Duque, pare de arrastar tópicos inúteis. Você não está apenas bravo porque bloqueei o casamento do seu filho ontem? Hoje, com todos os ministros importantes do Império presentes, vou perguntar publicamente mais uma vez com um prazo de 1 ano se os presentes de noivado da sua família no próximo ano não podem se comparar à dotação que prepararei pessoalmente para minha irmã. O noivado é imediatamente anulado. Você ousa aceitar o general veterano Cedric? Aquela velha raposa astuta reagiu extremamente rápido e imediatamente agitou o caldeirão? Exatamente. Senhor Duque, a riqueza da sua família rivaliza com as nações. Não me diga que você não consegue nem igualar uma dotação preparada por um único príncipe? Isso seria muito mesquinho. O Conde Valírios também levantou a voz para atiçar as chamas. Archibald estava sendo assado no fogo, seu rosto corado roxo como fígado de porco. Ele cerrou os dentes e rugiu. Certo, eu aceito. Se os presentes de noivado da minha família forem inferiores à dotação de Sua Alteza, este velho não terá cara para pedir a mão do príncipe em casamento. Bom, o juramento de um nobre vale seu peso em ouro. Que todos testemunhem. Bati palmas, contornando diretamente o imperador para cravar o assunto. O velho imperador, sentado em seu trono, nem conseguiu dizer uma palavra e só pôde olhar impotente. Feito. Voltei para minha cadeira. O duque, forçado a engolir uma pílula amarga, recuou indignado. Um impeachment meticulosamente preparado foi arruinado por mim e transformado em piada. Após a dispensa da Assembleia, os funcionários deixaram o Palácio do Sol em turnos. Fiz uma fuga decisiva, evitando a punição potencial do velho imperador, e esperei diretamente do lado de fora do arco, que era o caminho obrigatório para o pátio do gabinete. Logo, o primeiro-ministro e o príncipe herdeiro Edward passaram juntos, seguidos pelo velho Cedric e um grupo de generais militares. Vendo-me, o coração de Archibald provavelmente deu um pulo pensando que eu ia jogá-lo em um saco e espancá-lo. Eu o ignorei completamente e fui direto para o príncipe herdeiro Edward. Irmão mais velho, eu estava esperando por você. Ouvi dizer que o clube Gilded Lily tem uma nova anfitriã cujos sonetos são absolutamente incríveis. Minha conta hoje, vou te levar para desfrutar de prazeres terrenos no clube. O rosto de Archibald instantaneamente ficou escuro como breu. Ele tinha acabado de me acusar em corte por frequentar lugares de má reputação, e eu imediatamente me virei e tentei arrastar o príncipe herdeiro para se prostituir bem na frente dele. O velho Cedric não aguentou mais e riu tanto que se curvou para trás. Sua Alteza, o clube Lily não é apenas para ouvir sonetos. Os funcionários civis se afastaram. O primeiro-ministro bufou friamente, sacudiu as mangas e saiu furioso. Edward balançou a cabeça sem jeito. Vá sozinho, terceiro irmão. Seu irmão mais velho ainda tem assuntos de estado para tratar. Tendo alcançado meu objetivo, não me incomodei com mais bobagens. Fiz uma leve reverência com a mão sobre o coração, despedi-me e fui direto para minha propriedade territorial fora da cidade. Nos dias seguintes, fiquei recluso. Além da indústria têxtil, planejei trazer a tecnologia de fabricação de vidro do armazém moderno. Nesta era medieval, onde até espelhos de cobre polido refletiam um rosto distorcido, criar vidro transparente e espelhos de mercúrio prateado e vender casualmente uma peça como cristal natural poderia esvaziar os bolsos dos nobres do Império em minutos. Archibald queria me matar com um bloqueio comercial? Ele estava sonhando. Apenas um dia se passou. Apesar da porta de madeira do estudo da propriedade foi aberta violentamente, o mordomo-chefe, Thomas, entrou com o rosto cheio de alegria selvagem, tremendo de excitação. Sua Alteza, o mestre Gregor e os outros construíram. A máquina de fiar e o tear foram ambos produzidos com sucesso em teste. Levantei-me do meu assento, uma luz afiada explodindo dos meus olhos. Velho primeiro-ministro, você quer ver quem tem mais dinheiro? Prepare-se para comer minha fumaça. Deixando de lado o relatório secreto, levei o mordomo-chefe Thomas Strait para a oficina secreta fora da cidade. No pátio, as máquinas recém-montadas estavam alinhadas. Um fiandeiro respirou fundo e girou vigorosamente o grande volante na lateral. As engrenagens se encaixaram firmemente, e com um abafado, o grande volante instantaneamente impulsionou 16 pequenos volantes para girar em alta velocidade. O linho e a lã preparados se entrelaçaram e foram transformados em 16 fios retos em um piscar de olhos. A velocidade era exatamente 16 vezes maior. Em seguida, testamos o tear de lançadeira volante. A lançadeira de madeira se moveu tão rápido dentro do tear que deixou rastros indo e voltando, aumentando instantaneamente a eficiência em 8 vezes. Thomas tremeu de excitação, engolindo em seco enquanto me relatava os cálculos. Sua Alteza, desde a compra de matérias-primas até um rolo completo de tecido, incluindo frete de carruagem, nossos custos foram reduzidos a 1/20. Outros gastam 210 moedas de cobre para fazer um rolo de linho fino. Precisamos apenas de 96. O preço de mercado é 300. Eu zombava. O antigo império simplesmente não tinha cunhagem suficiente, então rolos de seda e linho fino circulavam diretamente como moeda forte. Isso não era um tear. Isso era uma maldita impressora de dinheiro. Virei-me e olhei intensamente para o mestre artesão Gregor. 600 aprendizes, abram a linha de montagem em plena capacidade. Produzam em massa essas máquinas como se não houvesse amanhã. Quando o algodão no sul amadurecer, quero abrir caminho pelo mercado de tecidos do Império. Vou desenterrar as tumbas ancestrais da família Montag. Gregor ficou tão assustado que caiu de joelhos, seus olhos cheios de fanatismo. Soltei outra bomba. Se tivermos sucesso nisso, ele irá implorar ao pai para conceder títulos estéreis a vocês artesãos. Títulos de nobreza.
Ao ouvir isso, os velhos carpinteiros caíram de joelhos no chão de pedra. Em Valória, artesãos não conseguiam nem levantar a cabeça, eu tinha pintado diretamente para eles uma torta enorme que abrangia todas as classes. Ninguém ousaria não arriscar a vida por isso. Com a produção garantida, voltei ao meu estudo, tirei o pequeno livro vermelho daquele grande líder do meu casaco, abri-o e estudei-o cuidadosamente. Um plano matador tomou forma em minha mente. Chamei Thomas e apontei para as principais províncias no mapa de pergaminho. Ouça, vamos reestruturar a Guilda do Horizonte. Não vamos roubar diretamente negócios da base. Vamos conquistar os pequenos nobres locais e os pequenos proprietários de terras. Thomas parecia confuso. Bati com a mão na mesa, falando rapidamente. Faça as contas. Produzir um rolo de pano eles mesmos custou 120 moedas de cobre em mão de obra e materiais. Dizemos diretamente a eles, entreguem as matérias-primas para mim, e a taxa de processamento é de apenas 100. Eles nem precisam pagar taxa de frete. Meus mercenários de ferro pegarão as mercadorias em suas portas. Eles podem ganhar mais dinheiro apenas deitados. Eles farão isso ou não. Só um idiota não faria, embora meus olhos se arregalassem. Exatamente. Eu zombava continuamente. Uma vez que esses pequenos senhores se tornem nossos clientes, no próximo ano eles emitirão diretamente direitos de dividendos da guilda e os atrelarão ao carro de guerra da Guilda do Horizonte. Isso é chamado de cercar as cidades a partir do campo. Unir todas as forças que podem ser unidas, esvaziando completamente as fundações das grandes casas nobres. O que as 5 grandes famílias representarão então? Thomas ficou pasmo. Sua visão de mundo sofreu um golpe de nível nuclear. Ele olhou para mim como se estivesse olhando para uma divindade descida à Terra. Pegue este selo de príncipe e execute isso imediatamente. Se alguém ousar duvidar de você, esmague-os com o título real de um príncipe de sangue. Após organizar o negócio de tecidos, nos dias seguintes, a oficina de vidro e a oficina de sabão operaram em plena capacidade. O sabão perfumado renderizado de gordura de porco do pântano tomou forma, e o vidro bruto esverdeado foi prensado com sucesso. A parte mais implacável foi que os espelhos de mercúrio prateado foram concluídos. Quando o espelho de mercúrio em tamanho real ficou no pátio, todos ficaram olhando fixamente, plano, transparente, refletindo até os pelos finos de um rosto com clareza absoluta. Estalei os dedos, faça 10 espelhos grandes, faça 30 espelhos pequenos, embale-os e vá para o palácio. Este príncipe vai tosquear um pouco de lã do meu velho. Chegando ao Palácio do Sol, mandei carregar as caixas grandes diretamente para os aposentos da Imperatriz. Meu suposto pai, o Imperador Aurelius, e a Imperatriz Eleanor estavam admirando a paisagem no Jardim dos Fundos. Antes mesmo de me aproximar, o rugido do velho imperador me atingiu. Silas, eu não fui procurar problemas com você. E você ainda ousa aparecer? Por que você não compareceu à Assembleia Real ontem? Parei meus passos e gritei de volta com retidão. Pai, qual o sentido de comparecer à Assembleia? Eu disse da última vez, sou apenas um príncipe ocioso. Se eu lutasse pela boa governança e expandisse nossos territórios, o irmão mais velho, o príncipe herdeiro, conseguiria dormir à noite? Estou compartilhando seus fardos. O velho imperador revirou os olhos de raiva. A Imperatriz Eleanor riu tanto que se curvou, rapidamente amenizando as coisas, perguntando que presente eu tinha trazido. Acenei com a mão, e os guardas reais trouxeram a caixa de carvalho mais alta, montaram a base de nogueira preta e colocaram o espelho de corpo inteiro em pé. O exterior ainda estava coberto com um pano de veludo vermelho. Mãe, é com isso que eu fui à falência para te honrar. Dito isso, puxei o pano vermelho. Swish! A luz do sol atingiu o espelho de mercúrio, lançando uma luz ofuscante. A Imperatriz Eleanor soltou um ar de surpresa e ficou congelada. Até os olhos de Aurélio se arregalaram agudamente, engolindo forçadamente uma exclamação. O quê? O que é isso? A Imperatriz avançou rapidamente, olhando para seu reflexo incrivelmente detalhado no espelho, seu rosto cheio de descrença. Por mais que polisse os espelhos de cobre do Império, eles continuavam embaçados. Quem já tinha visto um artefato tão divino? Imediatamente ativei meu melhor modo ator, falando com profunda emoção. Mãe, isso se chama espelho de prata esmaltada. Como diz o ditado, por trás de todo homem bem-sucedido, há uma mulher contribuindo silenciosamente. Pai está onde está hoje inteiramente por causa do seu apoio. Para pesquisar e desenvolver este espelho, gastei o último tostão do meu território. Nem consigo pagar os salários dos meus cavaleiros, mas não me arrependo de nada. A Imperatriz Eleanor ficou tão emocionada que seus olhos ficaram vermelhos. Você sofreu, meu bom filho. Quanto custa este espelho? Mamãe vai te pagar por ele. De jeito nenhum. Virei a cabeça bruscamente e encarei Aurelius intensamente. Absolutamente não podemos deixar você pagar este dinheiro. Como chefe do Império, pai é ainda mais um homem indomável. Comprar as melhores coisas do mundo para sua esposa é responsabilidade de um homem. Como eu ousaria tirar a responsabilidade do pai? O rosto do velho imperador ficou preto como panela instantaneamente. O velho atendente ao lado dele tremia incontrolavelmente, tentando conter o riso. Essa série de retórica o colocava bem na grelha. O velho imperador cerrou os dentes e perguntou sarcasticamente. Fale, quanto custa? Levantei um polegar. Não muito. 10.000 moedas de ouro. 10.000 moedas de ouro. Você está me roubando? Os olhos do velho imperador quase saltaram. Não cedi um centímetro. Pai, isso é feito sob medida de alta qualidade. Em todo o continente, apenas você, mãe e algumas consortes imperiais são dignos de usá-lo. Você não entende edição limitada? Fiz um total de 17 espelhos. Você só precisa pagar 160.000 moedas de ouro. O último é minha homenagem gratuita para você. Continuei agregando valor. Pai, você trabalhou incansavelmente dia e noite, seu cabelo ficou branco, meu coração dói. Esta pequena demonstração de piedade filial nem chega a 1/1000 do que você deu ao Império. Essa cadeia de bajulação deixou o velho imperador revigorado. Ele bufou friamente, acenando com a mão grandiosamente. Chega de melodrama. Eu pareço alguém que não tem seu pouquinho de dinheiro? Eles te darão 200.000 moedas de ouro.
Considere uma recompensa por ter consciência. 200 mil moedas de ouro, capital inicial garantido. Imediatamente aproveitei a oportunidade, baixando a cabeça com um olhar de vergonha. Pai, este dinheiro queima minhas mãos para segurar. Quero usá-lo para uma grande causa. A cidade coroa é próspera, mas dentro e fora das muralhas da cidade, refugiados e mendigos vagam em bandos. Isso não só prejudica sua reputação, mas também é um risco à segurança. Planejo construir uma zona industrial de alívio real de Valória perto do rio Whitewater. Vou mudar todas as minhas oficinas para lá e priorizar o recrutamento de refugiados e órfãos para trabalhar. Dar-lhes pão, ensinar-lhes um ofício. Isso não só resolverá o problema dos refugiados, mas também fortalecerá o poder da nação. Ao ouvir isso, os olhos do velho imperador se iluminaram instantaneamente. O problema crônico de refugiados que deu dor de cabeça a governantes passados estava sendo resolvido pela minha ideia de alívio através do trabalho. Radiante de alegria, ele estava prestes a abrir a boca para oferecer fundos do tesouro. Imediatamente o impedi. Não. Pai, esta é minha piedade filial. Eu mesmo vou financiar. Você só precisa emitir uma carta real, para que os plebeus do mundo saibam de sua benevolência. Você está brincando? Se a corte comprar ações, a quem pertencerá essa indústria no futuro? Eu devo ser o único proprietário. Ouvindo que eu não queria dinheiro do tesouro, o velho imperador ficou ainda mais comovido. Ele imediatamente tomou a decisão na hora, me dando 10 mil acres de terra fora da cidade coroa de graça. Ele até mandou seu secretário trazer pergaminho, brandiu sua caneta, assinou pessoalmente a carta real e a carimbou com o selo de cera da família Aurelius. Pegando o édito do meu velho e o bilhete de 200 mil moedas de ouro, escapei mais rápido que um coelho. Em seguida, levei os espelhos restantes direto para as residências das minhas preciosas irmãs mais novas. Minha terceira irmã Cecily e a pequena Lily estavam brincando no jardim. Vendo os espelhos de mercúrio que tirei, as menininhas gritaram continuamente, abraçando os espelhos e se recusando a soltá-los. Puxei Cecily para o lado e baixei a voz para revelar o ponto principal. Viu isso? Este é o artefato divino que o terceiro irmão está usando para ganhar seu dote. Fique tranquila. Se a família do primeiro-ministro puder apresentar um presente de noivado mais implacável do que este daqui a 1 ano, ele escreverá meu nome ao contrário. Cecily sorriu entre as lágrimas e assentiu vigorosamente. Depois de consolar minhas irmãs, virei e corri para os aposentos da minha mãe biológica, a consorte imperial Isabela. Assim que entrei, minha mãe também ficou chocada ao ver o espelho. Inclinei-me em seu ouvido e sussurrei a missão em voz baixa. Mãe, me faça um favor. Organize rapidamente uma festa de chá da tarde e convide todas as duquesas e condessas com quem você é próxima. Não faça mais nada, apenas mostre este espelho para elas. Lembre-se, apenas diga que pai o comprou porque sentiu pena de você. Minha mãe era uma mulher inteligente e entendeu meu significado em segundos. Isso era marketing de fome de alta qualidade para o círculo interno. Em seguida, instruí Cecily a pegar um espelho pequeno e visitar a princesa herdeira, jogando uma bomba no círculo de socialites da cidade coroa. Eu queria que todos os grandes nobres soubessem que o Império estava prestes a experimentar uma revolução estética. Saindo do palácio, cavalguei sem parar direto para Rose Avenue. Aqui ficava a maior estalagem do abismo do Império, uma propriedade que eu havia comprado à força da família do primeiro-ministro em meus primeiros anos. Agora estava passando por uma reforma massiva. Caminhando para dentro da estalagem era um mundo totalmente novo, uma estrutura circular maciça cercada por níveis de compartimentos individuais, o chão pavimentado com bétula branca leitosa de alta qualidade. Isso não era uma estalagem, era o primeiro complexo comercial moderno do Império, o Dome Grand Mall. Apontei para as janelas de madeira escuras e estreitas e ordenei a Thomas: mobilize imediatamente pedreiros e carpinteiros para quebrar todas as janelas e substituí-las por janelas enormes de vidro transparente. Deve estar pronto em 10 dias. Além disso, faça os teares de jaca funcionarem a noite toda. Quero seda e linho florais com padrões escuros que nunca apareceram no Império. E o sabonete, coloque-os em embalagens de caixa de carvalho de alta qualidade, divididos em 3 níveis de qualidade. Não venda o melhor, venda apenas o mais caro. Thomas assentiu animado. Fique tranquilo, Sua Alteza. O tear de jacar pode aumentar a eficiência da tecelagem de padrões em 1000 vezes, e todos os preparativos estão prontos. Bati palmas com satisfação, saí com passos largos e montei em meu cavalo. Thomas perguntou rapidamente: Sua Alteza, para onde você está indo? Bobagem. Este príncipe vai ao Gilded Lily Club beber vinho de flores, curtir as cortesãs. Estalei meu chicote. Thomas ficou chocado. Sua Alteza, ainda nem escureceu. As artistas do clube ainda não começaram seus negócios. Voltei e o encarei. O que você sabe? Este príncipe vai em plena luz do dia apreciar a maestria artística da anfitriã principal. Vocês, filisteus, simplesmente não entendem minhas profundas intenções. Deixando Thomas para trás, cavalguei para longe. Em seguida, deixaria o duque Archibald realmente provar o sabor do desespero dentro da capital imperial. Virei meu cavalo e fui direto para o antro de esbanjamento de dinheiro da Rose Avenue, o Gilded Lily Club. Não me olhem com pensamentos sujos. Em Valória, ir a um clube para ouvir bardos cantar e assistir artistas dançar era padrão para nobres de alta classe. Na entrada, vários servos me viram e ficaram tão assustados que se curvaram até as costas quase tocarem o chão. No passado, eles ousaram me bloquear e seus fins foram trágicos. Agora eles aprenderam a lição, levantando a voz para anunciar lá dentro. Sua Alteza, o Príncipe Silas chegou. Entrei no salão. Hoje era o Festival da Colheita, então havia bastante gente. Com uma varredura rápida da sala, vi Gareth, filho do general veterano, Roland, e um monte de outros herdeiros militares de segunda geração. Fui até lá e sentei-me pesadamente. Gareth se inclinou, piscando. Sua Alteza, ouvi dizer que o Lily Club tem uma nova anfitriã principal. Viemos para expandir nossos horizontes. Vamos nos divertir mais tarde? Suma, eu o encarei. Eu pareço uma pessoa grosseira, porque você pensa imediatamente em causar problemas assim que nos encontramos. Assim que minhas palavras caíram, uma voz bêbada veio da escada do segundo andar.
Silas, o que diabos ele sabe sobre sonetos e arte? Levantei uma sobrancelha. Olhando pra cima, vi uma figura cambaleante descendo. Reconhecendo o rosto, Garrett e os outros mudaram completamente de expressão. Era meu tio de 7º grau, Príncipe Lucas. Embora ele fosse apenas um ano mais velho que eu, geracionalmente ele era meu mais velho. Esse cara se achava um nobre elegante e desprezava um bruto como eu. Hoje, depois de beber demais, ele ousou me amaldiçoar em público. Eu sorri e me levantei reto. Garrett estava aterrorizado. Ele agarrou meu braço com força mortal e implorou em voz baixa. Sua Alteza, meu bom Alteza, por favor, não. Você acabou de dizer que não é uma pessoa grosseira. Ele é seu próprio tio. Se você bater em um idoso sóbrio, Sua Majestade o Imperador vai descascar sua pele. Quem disse que eu ia brigar? Afastei a mão dele. Virando-me, peguei um barril inteiro de cerveja de malte da mesa vizinha. O jovem nobre naquela mesa ficou pálido de medo. Não, não, não. Derrubar um barril de carvalho vai matar alguém. Esmagá-lo? Isso era muito desprovido de habilidade técnica. Levantei o barril, inclinei a cabeça para trás e gole, 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 como se estivesse bebendo água. Engoli a cerveja de mais de 10 graus direto no estômago de uma vez. Esvaziei completamente. Todo o salão ficou pasmo. Quem não sabia que eu tinha uma tolerância terrível ao álcool e desmaiava depois de uma xícara, smash. Quebrei o barril no chão e soltei um grande arroto bêbado. Meus olhos ficaram vidrados instantaneamente e meu corpo começou a balançar. Fingir embriaguez era minha especialidade. Com a língua presa, apontei para Lucas na escada e o insultei. Foi você quem me amaldiçoou? Deixe-me dizer, mesmo que o Imperador estivesse aqui hoje, eu teria um osso para roer com ele. Os cérebros dos espectadores estavam zumbindo. Você não tem permissão para bater em um bêbado, então você se embebeda diretamente em um bêbado mais louco. E você ainda ousa amaldiçoar o Imperador. Vendo-me assim, Lucas se acalmou pela metade de puro medo, virando-se para correr escada acima. Maltratando os jovens, exibindo seu peso. Meus pés traçaram passos bêbados, mas minha velocidade era tão rápida quanto um raio. Em 2 saltos eu estava escada acima. Agarrei sua capa de veludo por trás e o virei diretamente no chão. Virei-o, montei nele e comecei a dar socos. Bang, bi, bang, bang. Minhas mãos eram extremamente medidas. A memória muscular construída de bater em Arthur por 8 anos significava que cada soco acertava solidamente, machucando a carne sem danificar os ossos ou tendões, mas doía o suficiente para fazê-lo uivar como um fantasma. Lucas lutou loucamente, agitando as mãos selvagemente, mas como ele poderia bloquear meus punhos, que eram do tamanho de sacos de areia? Os arredores estavam mortalmente silenciosos. Garrett e os outros olhavam para seus narizes, e seus narizes apontavam para seus corações. Quem ousaria intervir para separar a briga? Tirar um príncipe que estava tendo um acesso de embriaguez? Eles estavam cansados de viver? A proprietária do clube, Condessa Matilda, estava tão ansiosa que batia nas coxas, implorando com uma cara amarga. Jovens mestres, por favor, afastem Sua Alteza. Garrett recuou repetidamente. Senhora, realmente não é que eu queira ajuda. Sua Alteza está chapado e ainda ousou amaldiçoar o Imperador. Se eu subir lá e levar um soco forte, de quem seria a culpa? Depois de bater nele por meio tempo de incenso, sacudi meus pulsos doloridos e me levantei do chão. Fingindo que meus pés estavam instáveis, agarrei o corrimão da escada e apontei para o príncipe Lucas, cujo rosto estava inchado como a cabeça de um porco no chão. Deixe-me dizer, é melhor você se apressar e reclamar com meu pai. Se você for tarde demais, não me culpe por ir ao meu pai reclamar de você. As pessoas lá embaixo tremiam tentando conter o riso. 2 príncipes brigando e depois ameaçando contar para seus respectivos pais, o imperador. Essa cena era muito surreal. Lucas agarrou seu rosto inchado sem ousar soltar um único pum e rastejou para fora do clube. Bati palmas, virando-me para olhar o grupo atordoado de jovens nobres lá embaixo que gostavam de se passar por intelectuais elegantes. O que vocês estão olhando? Vindo aqui para ouvir serenatas, agindo todo altivo como nobres puros? Se você anseia por seus corpos, apenas diga diretamente, agindo como se tivesse vindo fazer um exame no seminário teológico, seus hipócritas. Andei com um andar cambaleante em direção ao palco de veludo vermelho no centro. As 4 anfitriãs principais, devastadoramente bonitas no palco, desceram imediatamente para me cumprimentar. A líder era Isabela, extremamente bonita com uma figura graciosa. Ela não evitou suspeitas. Suas mãos, usando luvas de veludo branco, apoiavam firmemente meu braço, seu rosto cheio de preocupação. Sua Alteza, você está bem? Suas mãos doem? Vendo essa cena, os olhos dos jovens nobres abaixo ficaram tão vermelhos que quase pingavam sangue. Os melhores artistas da capital imperial eram incrivelmente arrogantes. Geralmente você podia jogar centenas de moedas de ouro e nem sequer beijar suas mãos. Mas agora, eles estavam calorosamente perguntando sobre meu bem-estar. Sentei-me pesadamente na cadeira alta e macia no palco, acenando com a mão para indicar que estava bem. Eu me virei para olhar essas garotas tímidas e sorri. Elas não te entendem, mas eu sim. Você tem medo da sua juventude passando, medo de perder seu tempo. E mais ainda, medo de encontrar o homem errado. O salão inteiro ficou em silêncio. Alguns jovens mestres bufaram friamente em desafio. Eu parei a bobagem, pigarreei e trouxe diretamente um poema folclórico curto e incrivelmente triste da minha vida passada. Ontem, a rosa desabrochou pela primeira vez, fazendo a princesa parar. O ouro compra um sorriso, mas não pode trocar por 1 centímetro de coração verdadeiro. Eu temo mais este rosto terno, como névoa, roubado impiedosamente pelos anos. Se eu pudesse encontrar um cavaleiro que retornasse, eu abandonaria este salão cheio de aplausos, desapareceria na fumaça e no fogo de uma vida normal e nunca deixaria o mundo me ver como as nuvens da manhã e a chuva da noite. Enquanto as palavras caíam, um alfinete poderia ser ouvido no clube Gilded Lily.
Lágrimas brotaram instantaneamente nos belos olhos de Isabela, e ela levantou a saia para se curvar profundamente. Este curto poema capturou completamente a amargura, a impotência e o anseio por um bom marido das mulheres em sua linha de trabalho até os ossos. Os nobres abaixo ficaram completamente pasmos. Este é o príncipe bárbaro que carrega os punhos para bater nas pessoas o dia todo. Eles não conseguiriam tirar meia linha de um poema de amor sem igual como este, mesmo que fossem espancados até a morte. A voz de Sua Alteza Isabela era suave até os ossos, embargada por soluços. Alguns pensamentos são chamados de sujos quando escondidos. Para você dizê-los abertamente e honestamente, mostra um coração magnânimo. Se Sua Alteza não me desprezar, Isabela está disposta a servir ao seu lado por toda a vida. Esta vida humilde é sua, e nem a morte seria suficiente. A proprietária Matilda, lá embaixo, viu pontos pretos dançando diante de seus olhos. Se ela me deixasse continuar fazendo isso, suas vacas leiteiras fugiriam comigo. Isabela se virou diretamente para a proprietária. Senhora, nós irmãs estamos nos sentindo mal hoje. Feche as portas. Estamos recusando convidados. Matilda rapidamente usou a desculpa para descer, reembolsando o dinheiro e dispensando os convidados lá embaixo. Gareth e os outros se entreolharam e saíram envergonhados. O massivo clube Gilded Lily ficou instantaneamente apenas com eu como seu único cliente. Eu não subi. Em vez disso, pedi à proprietária que chamasse todas as garotas e músicos do prédio para o salão. 32 garotas ficaram em fila, variando de cheias a esguias, cada uma radiante. Deixe-me perguntar, eu bati na mesa. Vocês já pensaram em viver um tipo diferente de vida? Uma vida onde ninguém te despreza, onde ninguém controla sua identidade? Comprar na rua, comprar batom, casar com quem você gosta quando a encontra e ter filhos? As garotas congelaram. Uma garota sorriu amargamente. Sua Alteza, somos todas servas contratadas que assinaram contratos de venda de corpos. Ser a amante de um grande lorde nesta vida já é considerado um bom destino. Como poderíamos ousar esperar algo mais? Matilda sentiu que algo estava errado e perguntou urgentemente. Sua Alteza, o que exatamente você quer dizer? Eu não quero dizer nada. Eu quero resgatar seus contratos. Eu me recostei na cadeira, olhando ao redor da sala. Comprando todas elas, o salão explodiu instantaneamente. Uma dançarina de 30 anos, que ainda mantinha seu charme, brincou ousadamente. Sua Alteza, se você nos levar todas de volta para seu castelo, você aguenta? Mas não se preocupe. Nós não só sabemos dançar, mas também sabemos servir as pessoas. Meu rosto escureceu. Eu não esperava essa piada. Parem com essa besteira. Eu pareço esse tipo de pessoa vulgar? Eu levantei a voz dominando o salão. Estou resgatando vocês porque valorizo que vocês permaneceram imaculadas apesar da lama em que vivem. Pelo próximo ano, vocês trabalharão para mim em um lugar diferente. Após um ano, encontrarei as conexões para apagar seus status de escravas e libertá-las como mulheres livres. Quem quiser casar, este príncipe pessoalmente preparará um dote para ela. Silêncio sepulcral tomou conta do salão. Isabela cobriu a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma identidade de mulher livre. Isso era algo que elas nem ousavam sonhar. O sistema de classes do Império era rígido. Uma vez que você caísse na escravidão, você era propriedade privada de alguém por gerações, e eu estava realmente prometendo dar a elas sua liberdade. Várias garotas sentimentais caíram diretamente no tapete, soluçando incontrolavelmente. Cansado de assistir a essa cena excessivamente emocional, acenei para a proprietária. Venha, vamos conversar em particular. Entrando na sala interna, encarei os olhos de Matilda e joguei a carta vencedora diretamente. Senhora, o patrocinador por trás do Lily Club perdeu seu poder há muito tempo, não é? Você tem puxado a pele de um tigre para agir como um grande estandarte nesses últimos anos. Tem sido exaustivo segurá-lo, não é? Matilda tremeu por toda parte, sua fachada de força desmoronando instantaneamente. Ela sorriu amargamente e baixou a cabeça. Sua Alteza é perspicaz. Escondi esse segredo por anos, mas parece que você finalmente o descobriu. Não quero perder tempo com palavras. Comprei este prédio e de agora em diante você ainda é a gerente geral. Não pegarei um único centavo dos seus lucros passados. Fique com tudo. Eu só quero os contratos delas. Matilda caiu de joelhos sem hesitação para beijar meu anel. A partir de hoje, em vida, Matilda é a pessoa de Sua Alteza. E em morte, o fantasma de Sua Alteza. Pronto, saí da sala, fiquei no alto palco e anunciei em voz alta. A partir de hoje, o Gilded Lily Club está permanentemente fechado. Todos vocês, mudem-se para o Dome Grand Mall na Rose Avenue. Lá, só este príncipe decide o que vocês se apresentam. Se alguém ousar tocar em vocês, este príncipe pessoalmente quebrará as pernas. Todas as gorjetas vão diretamente para vocês. 2 dias de folga por mês, trabalhe por um ano completo e sua liberdade será devolvida. Obrigado por sua graça, Sua Alteza. As 32 garotas fizeram uma reverência em uníssono, seus gritos abalando o teto. Com as instruções dadas, deixei um guarda real para supervisionar a retirada da placa, virei-me e saí do prédio. Naquela noite, dentro do Palácio do Sol, o imperador Aurelius, tendo ouvido o relatório do atendente, bateu furiosamente em sua mesa e se levantou. Bater em Arthur foi uma luta entre iguais, mas bater em seu próprio tio foi alta traição. Mas antes que ele pudesse explodir, o velho atendente acrescentou calmamente do lado. Por favor, acalme sua raiva, majestade. Pense nisso. Sua Alteza Silas sabia que bater em um ancião arruinaria sua reputação, mas ele deliberadamente se embriagou para usar o álcool como desculpa para agir. A partir de agora, qualquer um daqueles velhos nobres na Cidade da Coroa que quiserem causar problemas para Sua Alteza terá que ponderar se pode aguentar uma surra, não é? O velho imperador congelou. Depois de ponderar cuidadosamente, seus olhos mudaram. Bom garoto, o imperador não pôde deixar de rir alto. Ele realmente não leu aqueles livros de estratégia militar à toa, usando um método mais desgraçado para estabelecer a autoridade mais implacável. Tudo bem, finja que não sabemos disso. Deixe-o fazer o que quiser. Na manhã seguinte, a Cidade da Coroa estava completamente em alvoroço. Nas ruas e becos, todos espalhavam o boato. Um príncipe de sangue e o príncipe brigaram por ciúmes no clube. O príncipe, furioso por uma beleza, se embriagou, espancou seu próprio tio e comprou à força todo o Gilded Lily Club.
Ouvindo Thomas relatar essa fofoca, eu quase morri de rir. Esses nobres tinham imaginações incríveis, mas isso era perfeito. Quanto mais absurdo eu agisse, mais aliviado meu velho ficaria e menos resistência eu enfrentaria para ganhar dinheiro. O Duque Archibald definitivamente recebeu a notícia também. Ele zombou em casa, pensando que minha compra de um clube e o acolhimento de refugiados era apenas jogar dinheiro em um poço sem fundo, e que eu estava contando puramente com a venda de alguns espelhos de vidro para recuperar os custos, tornando-me totalmente insignificante. Velho raposo, apenas espere para chorar. Nos dias seguintes, o povo da capital imperial notou algo estranho. O complexo de edifícios supermassivo Abyss Inn, localizado na Rose Avenue, estava subitamente envolto firmemente em enormes panos de seda vermelha. Nenhuma moça conseguia entrar. Ninguém sabia o que diabos estava acontecendo lá dentro. Enquanto isso, eu estava levando Thomas em um tour pelo local de renovação. O primeiro complexo comercial moderno do Império, o Dome Grand Mall, estava prestes a nascer. Circundando o massivo salão principal circular, havia níveis de lojas independentes em estilo loft. O chão era inteiramente pavimentado com bétula branca leitosa de alta qualidade. O que mais chocou Thomas foi que todas as janelas estreitas de treliça de madeira foram removidas e substituídas por janelas de vidro planas, transparentes e massivas. A luz do sol entrava sem impedimentos no salão, tornando-o tão claro quanto o dia. Sua Alteza, onde você conseguiu essas cadeiras e sofás? Thomas apontou para os móveis no salão principal e nas salas VIP do segundo andar, seus olhos praticamente saltando. Eu levantei as sobrancelhas com orgulho. Aqueles eram os sofás de couro e as cadeiras de escritório ergonômicas que eu passei uma noite inteira arrastando diretamente do prédio de escritórios moderno em meu espaço de bunker. Couro macio, acolchoamento de espuma. Quando uma pessoa se sentava, ela afundava, tão confortável que queria gemer. Por baixo, havia estruturas de suporte minimalistas de tubo de aço. Este design industrial inter-era era algo que o Império nunca poderia produzir. Eu dei um tapinha no ombro de Thomas. Pare de fazer perguntas. Como estão os teares de jacar que eu te designei? Thomas rapidamente juntou seus pensamentos. Para responder a Sua Alteza, funcionando em velocidade máxima, a seda pura de alta qualidade com estampa floral e o linho fino estão totalmente abastecidos. Além disso, o sabonete em embalagem de carvalho de alta qualidade também entrou no armazém, dividido em 3 níveis, exclusivamente para damas nobres. Excelente, eu assenti com satisfação. Desta vez, eu tinha preparado o trunfo final. Ontem à noite, a névoa no armazém se dissipou um pouco mais, desbloqueando uma seção completamente nova. Quando entrei, descobri que era um depósito dedicado de suprimentos logísticos militares femininos. Tirei 2 artefatos divinos de lá que o Império absolutamente não tinha. O primeiro eram grandes bandagens adesivas médicas militares altamente absorventes, que definitivamente resolveriam os problemas mensais indizíveis das mulheres medievais, pois as condições de higiene medievais eram terríveis. O segundo eram sutiãs esportivos táticos sem costura verde-oliva, sem renda chamativa, apenas conforto e respirabilidade máximos. As damas nobres do Império ainda estavam presas em espartilhos sufocantes e anquinhas rígidas de barbatanas. Quando isso chegasse ao mercado, as jovens da capital imperial não lutariam como loucas por isso? Mantenha o pano vermelho bem enrolado. Eu olhei para o salão do shopping completamente renovado, meus olhos afiados. Assim que as anfitriãs principais no pátio dos fundos terminarem de ensaiar sua música e dança, puxamos o pano e abrimos para negócios. Tudo estava pronto. Com este golpe dimensional eu ia drenar o sangue das 5 grandes famílias. Mergulhei de cabeça no pátio dos fundos do shopping. Isabela e as outras anfitriãs chefes que acabaram de mudar de lado estavam ensaiando com rostos corados. Por que o rubor? Porque eu lhes tinha dado os sutiãs esportivos modeladores modernos que tirei do bunker espacial. Como os espartilhos medievais que estrangulavam as pessoas até a morte e as camisas de linho largas poderiam acentuar suas figuras. Usando este tecido especial, suas posturas ficaram instantaneamente eretas, suas curvas totalmente reveladas. Contanto que eu não esteja envergonhado, quem está envergonhado é todo o resto. Não tenham vergonha. Mostrem sua atitude profissional. Bati palmas, meu olhar varrendo a grande orquestra de corte atrás delas, composta por alaúdes, harpas e gaitas de fole. Peguei diretamente uma música popular futura, explorando a janela. Adaptei-a para uma canção folclórica em estilo celta com várias partes, o rouxinol e a rosa, e a trouxe. A música do Império era inteiramente um toque monótono em uníssono. Hoje eu estava dando a eles um golpe dimensional de acordes múltiplos. Essas garotas eram verdadeiramente artistas de 1 milhão. Para aproveitar essa chance de ir direto, elas estavam praticando desesperadamente. Em apenas 3 dias, a área estava melodiosa, as harmonias eram deslumbrantes, e elas a dominaram perfeitamente. Assim que os preparativos foram concluídos, pedi a Thomas que entregasse pessoalmente convites às propriedades da elite da Cidade da Coroa. O príncipe herdeiro Edward, os vários príncipes de sangue e as famílias dos oficiais civis e militares, eu os peguei todos em uma rede. Mas eu deliberadamente deixei uma pessoa de fora, meu pai, o imperador Aurelius. Com certeza, o velho imperador no palácio ouviu a notícia e bateu em sua mesa com tanta força que abalou os céus. Aquele filho rebelde está fazendo isso de propósito. Se você quer me convidar, com certeza irá. A imperatriz Eleanor riu tanto ao lado dele que não conseguia ficar em pé. O velho imperador estava em Sundara, e eu o entendia perfeitamente. Quanto mais eu não seguia a rotina, mais sua curiosidade arranhava seu coração. Dia de abertura. Eu dormi até acordar naturalmente, me espreguiçando ao sair do colchão de molas moderno no quarto de hóspedes VIP e desci. No salão do primeiro andar, Isabela e as outras já haviam trocado suas novas roupas de performance. As jovens olhavam para as roupas que estavam vestindo, sem nem saber onde colocar as mãos e os pés. Uma base bege delineada com bordas vermelhas, coberta com brasões imperiais de rosas cor-de-rosa. A parte mais aterrorizante era que essas rosas não eram costuradas fio a fio. Eram padrões florais escuros, tecidos diretamente no tecido usando o meu tear de jaquar, planos e sedosos. Era praticamente um artesanato divino. Sua Alteza, este material é precioso demais. Nem a imperatriz do palácio usou isso. Vamos nos meter em problemas usando isso? A voz de Isabela
Isabela tremia. Eu acenei com a mão grandiosamente. Eu disse para vocês usarem. Então, Vista, lembre-se, de agora em diante nossa família terá muito desse tipo de tecido. Endireitem as costas. Hoje vocês são a cara deste shopping. Do lado de fora, os convidados chegavam um após o outro. Simon, o sexto irmão traiçoeiro, esgueirou-se com um olhar desconfiado e foi imediatamente repreendido por mim. Esse moleque se atreveu a enganar as moedas de ouro da Cecily. Ele estava pedindo uma surra. Em seguida, o príncipe herdeiro Edward veio mancando. Ele realmente queria se desculpar comigo por o sétimo tio Lucas ter apanhado outro dia. Eu o impedi imediatamente, éramos irmãos. Não precisava dessa bobagem superficial. Nesse momento, o som urgente de cavalos galopando chegou de longe. O atendente gritou com sua voz estridente. Sua Majestade o Imperador chega. As famílias nobres presentes ficaram completamente pasmas. Ninguém esperava que o Imperador fizesse uma visita incógnita. Eu ri por dentro, mas por fora fingi um olhar de pânico absoluto e corri para cumprimentá-lo. Aurélio saltou da carruagem, caminhando direto para mim com o rosto escuro e majestoso, rangendo os dentes. Silas, você está pedindo um chicote? A falta de disciplina de um filho é culpa do pai, então é justo que o pai me eduque. Minha reação foi rápida como um raio. Virei-me abruptamente, estiquei a bunda para ele e disse: Pai, por favor, chute. Silêncio total. Os olhos do príncipe herdeiro Edward quase saltaram da cabeça. O velho imperador ficou tão furioso com meu comportamento descarado e canalha que riu. Ele levantou a perna e deu um chute bem na minha bunda. Some daqui. Lidere o caminho. Subi agilmente, tirei a poeira e, sorrindo, entreguei 2 tesouras modernas de aço inoxidável. Pai, mãe, o momento auspicioso chegou. Por favor, cortem a fita para o Dome Grand Mall. O imperador e a imperatriz cortaram a seda vermelha, completamente perplexos. Lancei um olhar para Thomas. Dezenas de servos deram um puxão violento nas cordas. Swish! O enorme pano de veludo vermelho que envolvia todo o shopping deslizou instantaneamente. Uau! Os nobres e plebeus ao redor explodiram simultaneamente em um suspiro que quase derrubou o telhado. Sob a luz do sol, embutidos nas pesadas molduras de madeira que revestiam todo o segundo andar, não havia papel pergaminho escuro, mas vidro transparente e cintilante. Quando as pessoas do Império já tinham visto tal espetáculo? Aos olhos deles, isso era basicamente pegar cristais inestimáveis e esmagá-los na parede como janelas. O olho do velho imperador se contraiu violentamente enquanto ele olhava fixamente para o vidro. Ele provavelmente estava praguejando internamente. Você me vendeu um espelho de mercúrio de corpo inteiro por 10.000 moedas de ouro, e você tem centenas deles embutidos em todo este edifício. Você enganou meu tesouro nacional? Fingi não ver, e me pavoneei para convidar a multidão para o Teatro Real do primeiro andar. Ao entrar, toda a multidão ficou pasmada mais uma vez. O chão estava coberto de tapetes vermelho sangue, e os assentos da plateia eram todas cadeiras ergonômicas de malha que eu tinha tirado do prédio de escritórios moderno, pernas de tubo de aço prateado, encostos pretos de malha elástica. O velho imperador caminhou até a primeira fila, cutucou o encosto de malha com o dedo, o rosto cheio de suspeita. Essa rede pode segurar uma pessoa? Pai, fique tranquilo. O imperador sentou-se meio desconfiado, apoiando-se hesitantemente. A malha elástica contornou instantaneamente as curvas do seu corpo, dando-lhe um suporte perfeito. Os olhos do velho imperador se iluminaram de repente. Ele afundou nele, cantarolando confortavelmente. O bom show começou. Os tímpanos soaram de repente e a cortina vermelha se abriu. Isabela e as outras duas, segurando leques de penas, caminharam graciosamente para o centro do palco. As notas da harpa se quebraram. O lamento da gaita de foles. Não havia barulho confuso, apenas acordes modernos altamente encamadas. Isabela separou seus lábios vermelhos e a área melodiosa e nítida perfurou instantaneamente o salão. Ela canta, uma espada antiga encontrada em terra estranha. Cada passo, cada frase é saudade. O homem na plateia, já usando uma medalha de cavaleiro, nunca reconhece a velha chama no palco. No momento em que o estilo de canto surgiu, foi como um trovão repentino. Os nobres do Império, acostumados a cânticos sagrados monótonos, foram presos às suas cadeiras por essa técnica que tocava a alma. Atrás, Garrett ficou tão animado que bateu na coxa. Assim que a música O Rouxinol e a Rosa terminou, os ecos persistentes se enrolaram nas vigelas. As 3 apresentadoras fizeram uma reverência graciosa. Toda a plateia acordou como de um sonho, completamente em silêncio. O velho imperador bateu na mesa, olhando para mim com severidade. Silas, não se faça de bobo comigo. A letra canta, já usando uma medalha de cavaleiro abandonando a velha chama. Você está insinuando sobre algum barão recém-promovido no gabinete? Fale, de qual segredo sombrio você quer relatar? Seu velho pai cuidará dele para você hoje. Quase cuspi sangue. A sensibilidade política do velho imperador era muito ultrajante. Ouvir uma música pop o fez imaginar um drama burocrático inteiro. Pai, eu realmente não estava insinuando nada. Eu apenas inventei, expliquei desesperadamente. Meio acreditando, o velho imperador me agarrou e me testou em teoria musical. Vendo que respondi fluentemente, ele ficou com raiva, bufou friamente, me repreendeu por negligenciar meus deveres adequados e se levantou para visitar as lojas. Entrando na primeira loja, Espelho das Ilusões, o velho imperador olhou para a marca anti-falsificação com um S de Silas que eu tinha desenhado na placa e franziu os lábios. O escopo da sua marca é muito pequeno. Mude para o brasão do Leão Dourado Real. Sim, senhor. Exibindo por decreto imperial. Imediatamente mandei Thomas ir mudar. Entrando no Espelho das Ilusões, a princesa herdeira e o grupo de parentes femininas enlouqueceram completamente. Dezenas de espelhos de mercúrio de vários tamanhos estavam alinhados, refletindo cada fio de cabelo com clareza. O velho imperador apontou para o maior espelho de meio corpo e perguntou o preço. Não mudei a expressão, e meu coração não pulou uma batida. Para responder ao pai, 4.999 moedas de ouro. O próximo nível abaixo é 1.999 moedas de ouro. O vidro é extremamente frágil, e a taxa de sucata é incrivelmente alta.
Estou perdendo dinheiro com isso. Convertido para preços modernos, um espelho custava 4.500.000,000, uma máquina de colheita de luxo absoluta. Em seguida, mudamos para o pavilhão de fragrâncias de rosas. O cheiro de várias flores invadiu nossos narizes e as criadas demonstraram lavar as mãos com sabão no local. A 3 moedas de ouro a barra, o velho imperador decidiu na hora comprar a granel para o palácio interno. Finalmente entramos na oficina de seda e linho. Olhando para os tecidos de alta qualidade, tecidos diretamente com padrões escuros, usando o teajaquar, o imperador acariciou o material, seus olhos se tornando incrivelmente profundos. Esses tecidos seus vão ofender as pessoas. O velho imperador me deu um olhar profundamente significativo. Eu ri. Pai, eu baixei o preço para ceder lucros aos nobres. Quem eu ofendi? O velho imperador viu através, mas não disse nada. Antes de sair, ele acenou grandiosamente com a mão. Peguem dezenas daquelas cadeiras de malha do seu teatro e levem para o Palácio do Sol. Quero pagar por elas. Droga, ladrão. Assim que o imperador saiu, todo o shopping mergulhou instantaneamente em uma frenética onda de compras. Os nobres do império eram verdadeiramente ricos, e seu desejo de competir uns com os outros estava fora de controle. A noite caiu e o shopping fechou. O mordomo-chefe Thomas, segurando o livro Razão, tremendo como uma peneira, literalmente se arrastou para o meu quarto. Sua Alteza, está calculado. Quanto? Dei um gole de vinho tinto. Lucro líquido, 460.000 moedas de ouro. A voz de Thomas falhou ao gritar o número. 460.000 moedas de ouro. O Tesouro Nacional do Império Vilória arrecadava pouco mais de 10 milhões por ano. Eu fiz 1/20 do dinheiro do Tesouro Nacional em um único dia. Thomas parecia querer morrer. Suas economias de 8 anos de guilda, antes orgulhosas, de 80.000 moedas de ouro, agora pareciam nem suficientes para ser uma fração disso. Eu parecia estável como um velho cachorro por fora, mas por dentro estava extasiado. No entanto, um problema surgiu rapidamente. Sua Alteza, os espelhos de mercúrio e a seda de edição limitada estão completamente esgotados. Mas mais de 400.000 moedas de ouro e prata pesadas. Elas estão empilhadas como uma montanha. Simplesmente não conseguimos carregá-las. Thomas tinha um rosto cheio de tristeza. Eu acariciei meu queixo, uma luz afiada explodindo em meus olhos. Moedas de ouro muito pesadas? Fácil de resolver. Faça dinheiro de papel. Imediatamente ordenei a Thomas. Vá rapidamente para a propriedade territorial fora da cidade e cerque o terreno baldio mais escondido. Ao fazer um grande movimento, preparei-me para lançar os vales de troca do Dome Grand Mall. Quer comprar minha seda barata que é exclusiva deste continente? Tudo bem, deposite suas moedas de ouro com antecedência, e eles emitirão vales de troca. Use os vales para retirar os produtos. Uma vez que esses vales de troca comecem a circular no mercado, essa é uma versão de fantasia da hegemonia do dólar. Para evitar falsificação, tive que voltar ao bunker espacial em minha mente esta noite, desmontar todos os painéis solares fotovoltaicos do telhado do prédio e arrastar uma impressora a laser. Usando uma impressora moderna para imprimir a nota do Banco Imperial 7, se aqueles falsificadores de selos trabalhassem até a morte, eles não conseguiriam copiá-la. Na manhã seguinte, eu estava novamente no tribunal do salão principal do Palácio do Sol. Assim que estava cochilando, pensando em como montar os painéis solares, o velho duque Raposa Artibaldi de repente saltou. Sua Majestade, este súdito empecha Sua Alteza Silas. O primeiro-ministro tinha um olhar de indignação justa. Os preços dos tecidos vendidos no shopping de Sua Alteza ontem são extremamente irracionais, perturbando severamente a ordem do mercado de tecidos como moeda forte no Império. Rogo a Sua Majestade que reduza forçosamente os preços de venda no shopping de Sua Alteza e restrinja seus lucros. Toda a Assembleia revirou os olhos, quem não sabia que Archibald estava apenas com ciúmes de que alguém mais ganhava dinheiro e aterrorizado que ele não conseguiria pagar os presentes de noivado da princesa Cecily. O velho imperador apoiou-se em seu trono, sorrindo, mas não sorrindo. Então, o que você acha que deveria ser feito? Este súdito acredita que pessoal especial deve ser designado para auditar os custos de Sua Alteza, e o gabinete deve determinar os preços. O primeiro-ministro revelou suas verdadeiras intenções. Você quer mexer no meu bolo? Velho, você está pedindo a morte. Levantei-me abruptamente da cadeira, pisei no centro do salão, e minha voz ressoou como um trovão, reportando a Sua Majestade. Acredito que o que o Lorde Primeiro-Ministro diz está absolutamente correto. Bum! Toda a assembleia de oficiais ficou pasmada. O velho general Cedric coçou a orelha, incrédulo, pensando que eu tinha tomado o remédio errado. Ignorei as expressões de todos de ver um fantasma e zombou, avançando diretamente sobre Archibald. O Lorde Duque é verdadeiramente um pilar da nação. Para um império, a estabilidade de preços é a coisa mais importante. Proponho que o Ministério das Finanças tome imediatamente a liderança no estabelecimento do Bureau Imperial de Controle de Preços. Todas as lojas, celeiros e armazéns de tecidos sob os nomes das 5 grandes famílias devem ser supervisionados. Qualquer pessoa que inflacione maliciosamente os preços para obter lucros exorbitantes será multada, terá suas casas confiscadas e será despojada de seus títulos nobres. Qualquer um que não venda de acordo com os preços determinados pelo Estado vai para a forca. Fiz uma pausa por um segundo e violentamente joguei a bomba nuclear definitiva. Além disso, rogo a Sua Majestade que tome toda a fundição de ferro e mineração de sal do mundo e os coloque inteiramente sob a família real, implementando um monopólio estatal. O ferro está relacionado ao equipamento dos cavaleiros imperiais e o sal está relacionado à vida e morte dos plebeus. Absolutamente não podemos deixar os velhos nobres colocarem as mãos nisso para extrair lucros exorbitantes. Silêncio total. Todo o salão do Palácio do Sol caiu em um silêncio sufocante e morto. O rosto do Duque Archibald instantaneamente ficou pálido como um fantasma, e suor frio rolou por sua testa como uma cachoeira.
Geralmente, os senhores apenas gerenciavam os preços durante anos de fome. Em tempos normais, os preços eram inteiramente ditados por esses grandes nobres. Minha medida de estabelecer um bureau de controle de preços equivalia a quebrar as tigelas de arroz de todas as famílias poderosas do mundo. Ainda mais fatal foi o monopólio estatal sobre sal e ferro. Você deve saber, a maior oficina de fundição de ferro ou de sal em todo o Império estava nas mãos de Archibald. Você quer virar minha mesa? Você vai explodir seu castelo inteiro. Olhando para as pernas do primeiro-ministro tremendo como uma peneira, gritei alto. Lord Duque, você ousa apoiar minha proposta? Os oficiais civis e militares estavam tão assustados que quase molharam as calças. Monopólio estatal de sal e ferro, supervisão de preços, isso estava pressionando as linhas de vida das famílias poderosas do mundo no chão e esfregando-as violentamente. Archibald suava profusamente, a boca aberta, mas incapaz de soltar uma única palavra. Vendo que a corte estava prestes a explodir, o chefe do gabinete Reginald de repente saltou das fileiras e gritou alto. Este súdito impeça o Duque Archibald, usando o cargo público para ganho privado, trazendo queixas pessoais ao tribunal com base em emoções, não oferecendo nenhum benefício ao Império. Em seguida, um grande grupo de pessoas saiu em uníssono para apoiar a moção. Observei friamente, minha mente clara como um espelho. O chefe de gabinete estava dando uma saída ao imperador. Minha proposta era muito cruel. Se o velho imperador não a executasse, a família real perderia a face. Se ele a executasse à força, uma guerra civil eclodiria imediatamente. Agora, ao impeachment unânime do primeiro-ministro, foi a desculpa perfeita para renunciar. Archibald apertou o nariz e admitiu a derrota, sendo multado em metade da receita tributária territorial de 6 meses. O velho imperador se virou e me encarou ferozmente. Silas confinado à sua propriedade de príncipe fora da cidade por 2 meses. Sem meu decreto, você não tem permissão para voltar para a cidade coroa para causar problemas. Aceito o decreto? Imediatamente assumi uma expressão de profunda tristeza, enquanto meu coração explodia de alegria. Meu pai me entende muito bem. Ele sabe que não quero ir à assembleia matinal nem por um único dia. Como isso é uma punição, isso é claramente me dar um longo às férias remuneradas. Apenas 2 passos depois de sair da corte, guardas reais me pararam, dizendo que o imperador me convocou à corte interna. Segui o velho imperador para um passeio pelos jardins reais. Ele parou perto da fonte e, inesperadamente, jogou uma carga de profundidade. Que tal eu mudar o decreto e te fazer príncipe herdeiro? De jeito nenhum. Eu nem pensei antes de balançar a cabeça como um chocalho. Você está brincando? Ser o príncipe herdeiro? Todos os nobres da corte me olhariam procurando falhas todos os dias. O irmão mais velho e o quarto irmão tentariam todos os métodos para me assassinar. Eu acordaria mais cedo que um galo e dormiria mais tarde que um cachorro. Como eu me tornaria o homem mais rico do continente então? O imperador riu de raiva. Por que você não quer? Se você se tornar imperador, pode fazer o que quiser. Quem ousaria te impedir? Pai, pare de se enganar. Joguei as mãos para o alto. Você pode pular a corte todos os dias para caçar e viajar para fora? Você pode cortar a cabeça de qualquer duque que quiser e agir como um tirano? Você pode apagar casualmente os ducados vizinhos que te ofendem? O rosto do velho imperador ficou azul de ferro e ele cerrou os dentes. Mais cedo ou mais tarde, eu os eliminarei. Certo, certo, certo. Eu acredito em você. Vai eliminá-los agora mesmo. Dei de ombros, quebrando instantaneamente o personagem. Seu filho rebelde. Você estava aqui apenas para me irritar. As defesas do velho imperador foram completamente rompidas, e ele levantou a perna para me dar um chute no traseiro. Eu me limpei, agindo como um porco morto que não tem medo de água fervente. Pai, você está impaciente de novo. Toda vez que você não ganha uma discussão, você recorre à violência. O velho imperador me lançou um olhar furioso e respirou fundo. Certo, de volta aos negócios. Transferirei 3.000 soldados de elite imperiais para serem seu exército particular, mas você terá que pagar para mantê-los. Eles são um ótimo negócio. Meus olhos reviraram e eu imediatamente subi no pau. Pai, guarde as elites para proteger as fronteiras. Dê-me todos os veteranos deficientes que estão aleijados e não podem mais ir para o campo de batalha. Minha zona industrial de alívio está apenas precisando de segurança. Eles lhes pagarão moedas de ouro pela aposentadoria. Você nem precisa fornecer espadas longas. Eu comprarei ferro e forjarei o ferro eu mesmo. O velho imperador congelou no lugar. Dezenas de milhares de veteranos deficientes sempre foram uma batata quente para as finanças do Império, completamente impossível de resolver. Ao tirá-los de suas mãos privadamente, eu tinha resolvido diretamente sua maior dor de cabeça. Ele me deu uma longa olhada e estava prestes a oferecer algumas palavras de elogio quando eu fugi e corri para fora. Espere, o imperador gritou por trás. A seus olhos, como deveriam ser um bom imperador e um bom império? Parei, olhei para trás para ele e recitei em voz alta a famosa citação de minha vida passada, enfatizando cada palavra, sem casamentos políticos, sem reparações, sem semeadura de terras, sem pagamento de tributos. O rei desembainhará sua espada para guardar os portões, e o monarca sangrará para defender a nação. Pai, estou escapando primeiro. Deixando essas palavras, corri loucamente em direção à minha propriedade territorial fora da cidade. Deixei o velho imperador parado, atordoado perto da fonte, sua boca mastigando repetidamente aquelas poucas frases, seu coração agitado, incapaz de se acalmar por muito tempo. Chicoteando meu cavalo, voltei apressadamente para a propriedade. Thomas me entregou um relatório de progresso sobre a recepção de refugiados. Deitei-me em uma cadeira podre feita sob medida, aproveitando o sol confortavelmente. Sem preocupações, isso é o que você chama de vida. Não muito tempo depois de me deitar, um guarda correu, parecendo aterrorizado para anunciar um visitante. Saí e meu cérebro zumbiu, completamente explodindo. Meu Deus. Uma dúzia de carruagens luxuosas com o brasão real bloqueou completamente os portões da propriedade. Cecily, pequena Lily, além das que ainda estavam amamentando, o velho imperador tinha embalado e enviado todas as 14 princesas solteiras do palácio diretamente para mim.
Pai, você é implacável. Eu te deixo com raiva. Então você manda um monte de pequenos ancestrais pra me torturar, certo? Olhando para as 14 irmãs à minha frente, tagarelando e pulando de excitação, minha cabeça inchou. Eu rapidamente disse a Thomas para arranjar quartos, uma mansão cheia de homens rudes sem companheiras sensatas para ajudar a entreter as princesas. Isso não seria bom. Chamei imediatamente um guarda. Cavalgue rápido de volta para a cidade coroa. Vá ao Dome Grand Mall e traga Isabela e as outras 3 anfitriãs principais aqui pra mim. A notícia chegou à capital imperial. As 4 anfitriãs principais ficaram chocadas. Ir para a propriedade do príncipe para entreter princesas? No Império, esta era uma tarefa doméstica que apenas a esposa oficial de um príncipe ou damas nobres de alta patente eram qualificadas para fazer. Elas nunca sonharam que eu realmente as tratava como meu povo, entregando diretamente a tarefa de receber sangue real a elas. As 4 mulheres ficaram tão comovidas que seus olhos ficaram vermelhos. Elas trocaram de roupa casual e saíram da cidade em alta velocidade. Ao entardecer, as 4 anfitriãs chegaram. Eu não tive tempo de trocar cumprimentos com elas. Levei-as direto para o parque de diversões no quintal. No parque de diversões, balanços, escorregadores e gangorras estavam todos disponíveis. A pequena Lily estava brincando coberta de suor. Vendo-me chegar, ela tropeçou em suas perninhas curtas, jogou-se em meus braços e gritou em sua voz infantil: "Terceiro irmão, é tão divertido aqui." Eu belisquei seu narizinho, me virei e pedi a Thomas para trazer uma grande caixa de madeira cheia de papéis numerados. Venham, venham. Irmãs, formem fila para tirar caixa surpresa. O terceiro irmão está dando presentes. Ontem à noite fiz uma viagem ao bunker espacial. Vasculhei os dormitórios das funcionárias e tirei 2 dúzias de grandes brinquedos de pelúcia modernos. A letalidade dessas coisas para meninas medievais era simplesmente de nível nuclear. Lily tirou o primeiro número 11. Levantei o embrulho de seda. Uau, a multidão ofegou. Um coelho branco como a neve, com 1 metro de altura e uma cenoura amarrada no pescoço, apareceu diante dos olhos de todos. Você gosta? Eu gosto. Lily pulou animadamente nele, abraçando o grande coelho com força. Terceiro irmão, é tão macio, muito mais macio do que as bonecas de pano costuradas pelos alfaiates da corte. Então as outras princesas se revezaram tirando caixa surpresa. Até a 4ª princesa, geralmente altiva e sem sorrir, não pôde deixar de sorrir, seus olhos se curvando ao abraçar um ursinho de pelúcia. As 14 irmãs ganharam um grande brinquedo de pelúcia cada, tão felizes que quase explodiram o teto. Lily abraçou o grande coelho, levantou seu rostinho e anunciou em voz alta: "Terceiro irmão, eu gosto mais de você. Quando eu crescer, vou me casar com você." Toda a multidão caiu na gargalhada. Crianças falam sem filtros. Eu sorri e esfreguei a cabeça dela. Depois de distribuir os brinquedos de pelúcia, pedi às criadas que trouxessem uma fileira de bandejas de prata. Nas bandejas havia coloridas escovas de dentes modernas com cerdas macias, juntamente com pasta de dente de alta qualidade, espremida em frascos de cristal requintados. O povo do Império escovava os dentes com sal grosso e escovas de cerdas de javali. Peguei uma escova de dentes e demonstrei pessoalmente, explicando como espremer a pasta de dente, mergulhar em água e escovar. As irmãs seguraram essas pequenas escovas que eram tão requintadas quanto obras de arte e seus olhos se iluminaram. Terceiro irmão, isso deve ser muito caro, certo? Cecily perguntou cautelosamente. Use o quanto quiser, terceiro irmão tem muito. Acenei minha mão grandiosamente, liderando o caminho para o refeitório. Para este jantar, preparei-me para subverter completamente seus paladares. As técnicas de culinária medieval eram extremamente deficientes. Além de ferver em água, havia apenas assar no fogo, e as especiarias eram mais caras que ouro. Eu tirei diretamente grandes woks de ferro modernos e toneladas de vários temperos da cantina para 1000 pessoas do bunker. O que foi servido na mesa foram costelas de porco agridoce, fatias de porco crocantes cozidas 2 vezes, bife de pimenta preta, carpa cozida e cordeiro assado com cominho. Assim que os pratos foram servidos, o rico aroma de carne e especiarias complexas encheu instantaneamente todo o refeitório. As princesas que cresceram no colo do luxo ficaram todas chocadas. Usem seus garfos, ordenei. Nenhum incentivo foi necessário. A primeira mordida nas fatias de porco crocantes desceu, e a textura doce, azeda e crocante destruiu diretamente seus limites cognitivos. As princesas que estavam reservadas momentos antes nem tiveram tempo de falar agora. Sem uma palavra, elas baixaram a cabeça e comeram freneticamente. A pequena Lily comeu até ficar com a boca cheia de óleo, pegando um pedaço de costela de porco agridoce e roendo como um tigrinho. Até Isabela e as outras 3 anfitriãs, sentadas respeitosamente na extremidade inferior, não conseguiram se controlar e aceleraram a alimentação. Este ataque dimensional de especiarias e técnicas de culinária modernas era comida divina em Vilória. Um turbilhão varreu, e nem um molho sobrou na mesa. Todos comeram até ficarem cheios, recostados em suas cadeiras e esfregando a barriga. Eu sorri, e as mandei para o pátio para dar uma caminhada e digerir. Lily segurou minha mão, batendo os lábios, olhou para cima e fez uma pergunta que buscava a alma. Terceiro irmão, posso ficar aqui com você para sempre? Eu não quero voltar para o palácio. Cecily riu alto por trás. Terceiro irmão, você fez tanta comida boa que Lily não quer ir para casa. Cuidado, pai vai ficar com ciúmes e vir correndo te bater. As meninas imediatamente se reuniram, tagarelando e todas exigindo que eu voltasse para o palácio real. Ajoelhei-me, sorrindo enquanto esfregava seus narizes. Se o terceiro irmão voltar para o palácio, não poderei mais comer essa comida boa. Pai tem muitas regras e absolutamente nunca deixaria o terceiro irmão ir para a cozinha e mexer com woks de ferro e fritar. Você ainda quer comer porco cozido no futuro? Sim. Lily imediatamente desertou. Então, terceiro irmão, absolutamente não volte para o palácio. Nós te visitaremos com frequência. Eu explodi em risadas orgulhosas.
Pai, ó pai, você mandou esses 14 ancestrais para me torturar, mas você não sabia que com uma refeição eu incitei diretamente uma rebelião entre suas íntimas jaquetinhas acolchoadas. Se você quiser me bater no futuro, pergunte a essas 14 irmãs se elas concordam primeiro. Depois de arranjar para as irmãs descansarem, a noite avançou. A propriedade ficou quieta. Eu me virei e chamei Simon, o sexto irmão, sozinho para o escritório. Este garoto geralmente ficava ocioso, e ser um gastador era uma coisa, mas alguns dias atrás, ele realmente ousou enganar as economias particulares de Cecily. Olhando para sua aparência trêmula e patética, peguei a régua de madeira atrás da porta. Com um estrondo bati a porta. Sexto irmão, venha aqui. Hoje à noite, o terceiro irmão vai te ensinar as regras de ser um ser humano decente. Depois de cuidar do sexto irmão, aquele macaco que precisava de uma surra, bati palmas e saí da sala, sentindo-me revigorado. Estava ficando tarde, então rapidamente mandei o grupo de irmãs de volta para seus quartos para descansar. Quando Cecily e as outras abriram suas portas, elas congelaram no lugar. As camas de madeira do Império eram cercadas por pesadas tapeçarias e eram duras como pedra. Mas em meus quartos, bem no centro, havia uma cama de casal moderna, coberta com um tapete de lã. A parte mais exagerada era o edredom, espalhado. Era maior que a própria cama. Cecily se aproximou curiosamente e pressionou. O que parecia um edredom grosso afundou direto. A capa do edredom por fora era incrivelmente lisa. Servida por suas criadas, Cecily terminou de se lavar e deitou-se na cama. Seu corpo inteiro afundou instantaneamente no macio colchão de molas, e o cobertor de plumas de ganso que a cobria parecia leve como uma nuvem. Era muito confortável. Ela pensou consigo mesma. Se o terceiro irmão vendesse apenas um desses conjuntos de apostas para os grandes nobres por dezenas de milhares de moedas de ouro, as pessoas lutariam por eles. Toque, toque, uma batida na porta seguida por uma voz suave. Sua Alteza dormiu? É Isabela. Cecily imediatamente pensou na anfitriã de tirar o fôlego que eu tinha trazido do clube. Ela franziu a testa ligeiramente, vestiu um roupão, sentou-se e falou em tom neutro, deixa entrar. Isabela entrou carregando algo e respeitosamente fez uma reverência. Cecily imediatamente afirmou seu domínio, avisando-a para não tomar a natureza fácil do meu jeito como garantida, e que se ela ousasse causar problemas, ela não seria poupada facilmente. Isabela permaneceu nem altiva nem humilde, afirmando claramente que em todo o mundo, apenas Sua Alteza Silas a tratava como um ser humano, e ela estava disposta a retribuir sua graça com sua vida. Vendo sua resolução, a expressão de Cecily suavizou, e ela prometeu que se Isabela ficasse ao meu lado no futuro, ela absolutamente a apoiaria. Com o aviso dado, Cecily perguntou por que ela tinha vindo. Isabela corou e tirou uma regata verde-oliva. Esta é lingerie feminina desenvolvida por Sua Alteza. Ele disse que os espartilhos atuais do Império são ruins para o corpo. Sua Alteza me ordenou ensinar as princesas como usá-lo. O rosto de Cecily ficou vermelho até a raiz das orelhas. Um príncipe, metendo-se nos assuntos privados das damas. Mas depois que Isabela a ajudou a vestir este sutiã esportivo de compressão de grau militar, Cecily ficou chocada ao descobrir que não só o tecido era confortável, mas sua respiração parecia infinitamente mais suave. Sua única reclamação, o verde militar sem graça. Na manhã seguinte, vi as meninas radiantes e mais eretas. Edredons de plumas e colchões Simmons, elas definitivamente dormiram bem. Após o café da manhã, Thomas correu para relatar. Sua Alteza, o velho general Duke Cedric solicita uma audiência. Fiquei atento. O velho imperador estava mandando gente. Marchei para o salão principal e fiz uma reverência profunda ao general de cabelos brancos. Cedric ficou assustado e tentou desviar do gesto, mas eu o cobri com reverências, elogiando os soldados imperiais como a espinha dorsal da nação, até que o velho general estivesse radiante de orgulho. Sua graça, quantos soldados aposentados existem? Perguntei impacientemente. Cedric ficou um pouco envergonhado. Menos de 5.000, e a maioria tem deficiências. É só isso. Soltei. O velho general ficou atordoado. 000 recrutas deficientes. Alimentá-los e abrigá-los já era um poço sem fundo e eu estava reclamando que não havia o suficiente. Ele me aconselhou seriamente a não me esticar demais. Se eu não conseguisse lidar com isso, deveria mandá-los de volta ao Ministério da Guerra. Bati no peito e garanti. Fique tranquilo, general. Enquanto eu, Silas, tiver o que comer, eles também terão. Traga todos amanhã. Nos tempos antigos, o capital humano é a maior riqueza. 5.000 trabalhadores. Assim que eu sentir o cheiro de aço e iniciar a indústria moderna, os salários que eu pagar eventualmente serão gastos de volta no meu shopping. Um ciclo econômico fechado perfeito. Depois de me despedir do general, chamei Thomas. Eu disse a ele para preparar rações para 5.000 e continuar comprando grãos agressivamente, já que os refugiados e mendigos na cidade da coroa somavam mais de 10.000. Eu queria todos eles. Então, eu tirei meu trunfo, um mapa de distribuições modernas de recursos minerais adaptado ao terreno do Império. Este mapa é um segredo de Estado. Encontre as localizações de grandes minas de ferro e calcário. Compre todas as minas de cobre também. Thomas olhou os depósitos claramente marcados, seus olhos quase saltando da cabeça enquanto ele corria para o trabalho. As minas foram resolvidas. Agora, para a energia, levei minha guarda pessoal para uma área limpa nas montanhas dos fundos, estabelecendo um perímetro rigoroso. Tirei painéis fotovoltaicos e fontes de alimentação ininterrupta, UPS, do meu espaço no bunker. A maioria dos eletrônicos tinha fritado durante a transmigração, mas a sorte estava do meu lado. 2 unidades de UPS de backup estavam intactas, e um laptop antigo do fundo de um armário realmente ligou. Eu rapidamente montei o conjunto solar de 20 kW e conectei os cabos. Quando a luz indicadora do UPS piscou, quase gritei de alegria. Pronto. Nesta era, este laptop surrado era uma arma nuclear com capacidade de ataque dimensional. Ao amanhecer seguinte, fui para as margens do rio Whitewater. Mais de 4.700 veteranos aposentados estavam em formação. O comandante da cavalaria os entregou a mim. Mandei o velho general embora e subi na plataforma alta.
Abaixo de mim havia fileiras de rostos entorpecidos e confusos. Eu sou Silas, respirei fundo. Eu sei o que vocês ouviram sobre o prefeito Brute, um cabeça quente. Mas hoje, não importa o que aconteça, ninguém pode se mover. Esta é sua ordem militar final. 000 homens rugiram em uníssono. Entendido, coloquei a mão sobre o coração e fiz uma reverência profunda e solene. O Império falhou com vocês. Em nome do meu pai e da família real valeriana, eu peço desculpas. A multidão ficou em transe. Os comandantes quase avançaram para retribuir o gesto, mas cerraram os dentes e ficaram imóveis. Um príncipe altivo pedindo desculpas a um bando de pé sujo deficientes? Era inaudito. Fiquei ereto e gritei. Vocês sangraram pelo país, mas o tesouro não pode sustentá-los. Por quê? Por causa da aristocracia hereditária. Eles controlam a terra, o conhecimento e a riqueza. Eles nunca permitirão que plebeus como vocês vivam uma vida boa. Em poucas frases expus a luta de classes. Os olhos dos veteranos se iluminaram. Isso significa que meu pai, o imperador, é o culpado? Não. A família real e vocês estão do mesmo lado. Nós conquistamos o mundo através de vocês. Eu tenho um sonho. Aumentei o volume ao máximo. Sonho com uma Valória que comanda os casamentos forçados das 4 estações. Sem reparações, sem semeadura de terras e sem tributos. Onde o rei guarda os portões da nação e o monarca morre pelo Estado. Sonho com um mundo onde todos tenham livros para ler, terras para cultivar e pão para comer. Onde as meninas possam andar pelas ruas com orgulho. Eu, Silas, gastarei minha vida estabelecendo um coração para o mundo, estabelecendo uma vida para o povo, herdando os ensinamentos perdidos dos sábios e forjando uma paz eterna para 10.000 gerações. Os 4.000 soldados não puderam mais se conter. Mesmo aqueles com membros faltando lutaram para se ajoelhar, seus olhos injetados de sangue enquanto soltavam um rugido que abalava o mundo. Morreremos pelo príncipe Silas. Morreremos pelo príncipe Silas. Olhando para esses homens inflamados, eu sabia que tinha conquistado seus corações. Anunciei imediatamente instrutores para ensiná-los a ler e resolver suas dificuldades de vida. Esses 4.000 seriam as faíscas para acender o exército de 1 milhão de homens do Império, o escudo humilde e a visita do imperador. Naquela noite, no Palácio Solar, o velho imperador folheou os relatórios secretos. Sua expressão ficava mais estranha a cada página até que finalmente ele bateu a mão na mesa. Bom, o velho atendente pulou e se inclinou para olhar. Ele também parecia ter visto um fantasma. As ações de Silas foram suficientes para derrubar o domínio da aristocracia. Se essa teoria de classe saísse, as 5 grandes famílias despedaçariam Silas. O imperador bufou, seus olhos cheios de orgulho. Essa análise de classe acerta em cheio. Limpou a névoa para mim. O pirralho não só limpou a família real de culpa, mas também amarrou os plebeus do mundo à sua carruagem. Quero ver o que mais ele pode fazer. Preparem os cavalos para amanhã. Vou fazer uma inspeção secreta. Enquanto isso, em meu solar, Cecily ouviu 2 criadas recitando febrilmente meu discurso. Quando ela ouviu estabelecendo uma vida para o povo, ela ficou congelada. Meu irmão não é um bruto. Ele tem um mundo em seu coração. Ela olhou para suas mãos delicadas e um pensamento selvagem surgiu. Quero aprender esgrima. Quero ser como as valquírias da lenda e proteger meu irmão. Eu não sabia que papai viria me ver. E certamente não sabia que Cecily planejava se tornar uma guerreira. A noite toda me tranquei na sala do computador. Abri aquele laptop antigo, usei o MS Paint para colocar uma rosa imperial e digitei voucher de troca de ouro exclusivo do shopping Valerian Dome. Defini denominações de 1, 10 e 100 moedas de ouro. Conectei a impressora a laser e carreguei o papel anti-falsificação que trouxe do bunker. Com o barulho da máquina, a primeira moeda de papel do Império nasceu. Nenhum mestre mago conseguiria falsificar isso. Fiquei acordado a noite toda e imprimi mais de 20.000 notas equivalentes a 250.000 moedas de ouro. Na tarde seguinte, com olheiras, entreguei os vouchers a Thomas. Publique um aviso no shopping amanhã. Diga que algumas pessoas estão pagando com peso falso, então o shopping não aceitará mais metais pesados. Em seguida, lance um programa de fidelidade VIP. Depósitos começam em 10.000 ouro. Dê a eles esses vouchers em troca. Use-os para descontos. Thomas ficou maravilhado com o plano e correu para executá-lo. Sentindo-me ótimo, reuni minhas irmãs. Vamos lá. É um belo dia. O terceiro irmão vai levar vocês para o rio Whitewater para um churrasco com fogueira. As meninas ficaram radiantes. Cecily cavalgou ao meu lado e de repente disse: Irmão, posso aprender esgrima? Quase engasguei com a minha saliva. A Cecily mais gentil quer lutar, mas eu dei de ombros. Se você quiser, vá em frente. Mas aposto que se papai descobrir, ele vai me culpar. Ele vai levar outra surra. Cecily riu, seus olhos se curvando como crescentes. Então eu agradeço por levar a culpa, irmão. Estávamos galopando pela natureza, risadas ecoando, quando uma esquadra de cavaleiros reais parou bruscamente nos portões do solar. Aurélio desmontou, irradiando majestade ao se aproximar de Thomas. Poupe as formalidades. Onde está aquele moleque Silas? Thomas suou frio. E relatar a sua majestade, sua alteza, levou as princesas para um piquenique churrasco. O sorriso do imperador congelou, o sangue subiu à sua cabeça. Ele agarrou Thomas pela gola e rugiu. Eu ordenei que ele ficasse de castigo. É assim que ele fica de castigo. Leve-me para aquele meu filho rebelde. Rio abaixo, a brisa era agradável. Eu estava deitado em uma cadeira de lounge de madeira personalizada sob um dossel, uma xícara de chá ao meu lado. Isabela e várias beldades tocavam flautas e harpas por perto. Lily e as outras meninas brincavam na grama. O carvão na churrasqueira de ferro estava brilhando. Cruzei as pernas com presunção e gritei: a vida é boa. Eu não trocaria isso nem para ser o imperador. Nesse exato momento, um rugido explodiu. Silas, tremi tanto que caí da cadeira, tropecei na perna e comi terra. Lily e as outras caíram na gargalhada. Levantei-me, o rosto coberto de poeira, apenas para encontrar o rosto do imperador tão negro quanto o fundo de uma panela.
Eu disse pra você ficar de castigo, e é isso que você faz. O imperador sibilou entre os dentes cerrados. Normalmente, eu levaria uma surra, mas hoje eu tinha meus amuletos. Ah, pai, eu esqueci. Arrume tudo. De volta ao castelo, gritei fingindo pânico. Eu nem precisei sinalizar. Lily e as outras duas princesas mais novas avançaram como bolas de canhão, agarrando as pernas do imperador. Pai. A raiva no rosto do imperador desapareceu. Ele rapidamente se ajoelhou para pegar a pequena Lily. Pai, não castigue o terceiro irmão. Ele é tão bom conosco, Lily chilriou, dando-lhe um grande beijo na bochecha. As outras princesas não queriam ficar para trás, agarrando-se ao pescoço dele e cobrindo-o de beijos. O humilde conjunto de escudos submergiu completamente o Imperador de Ferro. Ele nunca tinha visto nada parecido. Ele estava tão feliz que esqueceu o próprio nome. Ok. Papai não será o vilão. Ri internamente. Pai, você me mandou 14 irmãs para me torturar? Hoje você vê o poder da guarda humilde. Vendo que o momento era certo, ajudei o imperador a se levantar e puxei uma cadeira de lounge. Pai, sente-se e descanse. O imperador sentou-se e me fuzilou com o olhar. Pare de fingir, não volte, continue brincando. Virei-me e gritei. Continuem a música. Continuem a dança. Entreguei-lhe uma xícara de chá vermelho recém-torrado. O imperador tomou com um gole, seus olhos se arregalaram. Sem cebola, gengibre ou alho. Apenas um aroma puro e nítido de chá. Isso é bom. Mande algumas libras para o palácio. Revirei os olhos internamente, mas agi generoso. Algumas libras. Eles prepararão chá verde, branco e vermelho para você. É natural honrar meu pai. O imperador recostou-se, olhando para os campos. Aquelas coisas traiçoeiras que você disse no acampamento ontem. O que você estava realmente pensando? Larguei a encenação e adotei uma expressão profunda e pensativa. Quando eu estava em Dragon Pass, observando os plebeus se esgotando na terra, ouvi uma canção de bardo. Tive uma epifania. Fiz uma pausa, olhando-o nos olhos. Quando a dinastia prospera, os plebeus sofrem. Quando a dinastia cai, os plebeus sofrem. Silêncio total. O imperador ficou atordoado. O atendente ficou atordoado. Até Cecily e as meninas congelaram. Essa frase foi uma adaga que perfurou o véu da paz aristocrática. Vendo meu pai mergulhar em pensamentos profundos, senti uma onda de triunfo. Ataque dimensional via filosofia do século 21. Pai, por que você está aí parado? A carne está queimando. Quebrei a tensão, pegando alguns espetinhos e virando-os, polvilhando um punhado de pimenta secreta. O aroma de cominho e cordeiro explodiu. O imperador se aproximou. Um príncipe cozinhando carne? Você nunca aprendeu etiqueta nobre? Procurando briga, é? Entreguei-lhe um espetinho. Pai, você está tirando as coisas de contexto. Bobagem, é só porque você é um delinquente. Ele deu uma mordida na carne de qualquer maneira. Eu preguiçosamente peguei um galho e desenhei na terra. Pai, a maior conquista do primeiro imperador foi unificar a escrita, mas ele deixou uma falha enorme, a pontuação. Neste momento, os pergaminhos são apenas um amontoado de palavras. Sem um estudioso para ensiná-los, os plebeus não podem lê-los, e é muito fácil distorcer o significado. Entrei em modo metralhadora. Usei uma citação famosa do sábio Solon. Deixe o povo seguir. Não os deixe saber. Sem pontuação, como as pessoas leem isso? Deixe o povo seguir. Não os deixe saber. Essa é uma política de ignorância. Deixe o povo seguir? Não. Deixe-os saber. Isso significa que devemos educá-los. Pai, olhe, uma frase, 2 significados. Se seus decretos saírem e os grandes senhores brincarem com as palavras, o império pode sobreviver? Padronizar a pontuação é um feito para as eras. O imperador ficou sem palavras. Ele percebeu que eu tinha acabado de transformar uma defesa para grelhar carne em um discurso de alto nível sobre governança nacional. Certo, você finalmente fez algo útil. O imperador bateu na coxa. Escreva uma proposta para a pontuação imediatamente. Estou suspendendo seu castigo. Venha à corte amanhã para propor isso. Suspender o castigo? Você está brincando? Eu tinha trabalho a fazer no solar. Quem quer acordar cedo para congelar na corte? Pai, absolutamente não. Agitei as mãos. Você encontra o Duque Archibald meio ano de impostos e você me libera depois de alguns dias? O que o primeiro-ministro pensará? Se você mostrar favoritismo, isso gerará ressentimento. Isso é ruim para o Império. O Imperador me estreitou os olhos. Ele não acreditou por um segundo que eu estava sendo altruísta, mas não conseguiu encontrar uma falha na lógica. Certo, faça como quiser. Ele deu uma mordida enorme na carne. No segundo seguinte, seus olhos saltaram. Ele engasgou e esticou a língua. A Europa de meia-idade não tinha pimentas. Este pó de pimenta puro e celestial quase o enviou para a vida após a morte. Água. Traga a cerveja. Enquanto ele bebia água, mandei Lily com alguns espetinhos não picantes, um olhar para ela e o imperador voltou a ser um pai babão. O gancho final e a grande colheita. Decidi aproveitar o momento em relação ao casamento de Cecily. Pai, eu não queria que Cecily se casasse com Arthur porque casamentos consanguíneos levam a deformidades. O rosto do imperador escureceu. Bobagem de novo. A família do primeiro-ministro é saudável. Cecily é saudável. Por que haveria deformidades? Não sou eu quem diz, eu afirmo. Minhas carruagens encontraram um lendário grande médico Paracelso. Ele mesmo disse, casar-se dentro de 3 gerações de primos tem uma chance altíssima de gerar filhos doentes. Mesmo que a chance seja mínima, eu não vou arriscar a vida de Cecily. O imperador congelou. Paracelso era um deus vivo no império. Cecily entendeu a deixa, soluçando em seus braços. Pai, eu não quero ter um filho doente. A tropa humilde invadiu de novo. O imperador suspirou. Precisamos confirmar isso com o médico. Mas o velho anda pelo mundo. Nem meus mandados o encontram. Fácil, estufei o peito. O médico quer salvar pessoas. Eu inventei um novo processo de fabricação de papel e a imprensa de tipos móveis. Posso imprimir os livros dele aos milhares e enviá-los pelo continente. É só espalhar a notícia e ele virá correndo me encontrar. Os olhos do imperador brilharam.
Bom, garoto, você inventou a fabricação de papel e a impressão também, peça qualquer recompensa. Pai, me dê todos os estudantes plebeus do Seminário Teológico Real que falharam nos exames de padre. Preciso deles para imprimir livros e espalhar a pontuação. Ah, e me dê alguns títulos vazios para dar aos meus artesãos. O imperador franziu a testa. Dar títulos a artesãos? Isso era um tabu enorme contra a hierarquia de classes. De jeito nenhum. Eu dei um sorriso sarcástico. Ser imperador parece chato, então. Se eu criar artefatos e os nobres implorarem para você trazê-los para o redil nacional, você terá que dar títulos de qualquer jeito. O imperador foi provocado. Ele deu um tapa na minha mão. Combinado. Se você conseguir fazer os nobres implorarem por suas coisas, eles quebrarão as regras por você. Antes de ele ir, eu sussurrei mais uma coisa. Pai, os elixires da pedra filosofal que os alquimistas fazem são cheios de mercúrio. Ele se acumula no corpo e te mata. Não beba. Se não acredita em mim, teste em um prisioneiro condenado à morte. O rosto do imperador ficou pálido. Ele me encarou por um longo tempo, então assentiu profundamente e partiu. No dia seguinte, no Dome Mall da Avenida Rose, tambores e gongs soaram. Este já era o principal local para a elite se exibir. Gareth e Roland, filhos de lord de alta patente, entraram. Uma vendedora deslumbrante os cumprimentou. Jovens mestres, estamos lançando nossa assinatura VIP hoje. Membros ganham 5 de desconto, pulam filas, têm camarotes privados e até para itens limitados que o próprio imperador quer, o príncipe Silas dará prioridade aos membros. Os olhos de Gareth quase saltaram. Prioridade sobre o imperador? Isso era o suficiente para se gabar por uma vida inteira na Ordem dos Cavaleiros. Quando estiver cheio, novos membros precisarão de um voto da maioria dos 99 para entrar. Esse marketing moderno foi um golpe dimensional total nesses caipiras medievais. Me dê uma prata, 100 mil de ouro! Gareth gritou, vermelho de vergonha. Roland, um pouco mais pobre, cerrou os dentes. Pegarei um bronze por 10 mil. A garota calmamente lhes entregou meus vales impressos. Estes são vales de troca de ouro. Eles funcionam como ouro em qualquer Dome Mall. Sua Alteza manterá seu ouro pesado seguro por uma pequena taxa. Gareth olhou para o vale. O papel era branco como a neve, resistente, com uma rosa imperial requintada e linhas de texto perfeitas e retas. Falsificação era impossível. Era muito mais fácil do que carregar caixas de ouro. Eles dispararam, voltando para seus castelos familiares para pegar o dinheiro. Quando Roland chegou ao seu pai, o conde bateu na mesa. Não era sobre o dinheiro, era sobre o fato de que seus pares estavam todos exibindo vales de ouro VIP no shopping, e ele nem era membro bronze. O rosto de sua família seria arrastado pela lama. Carreguem os vagões, vão me buscar esse cartão. A grande máquina de colheita de riqueza do Império Valeriano havia começado a girar.